Aumente o volume do seu celular, pois ele está no ar. Pois é! Pois é, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse é o Pois é o meu podcast, o podcast do Zé Neves, em mais uma edição, ou melhor, em mais uma temporada. Essa é a primeira entrevista de 2023. Tirei aí alguns meses para descansar um pouco do podcast, para a gente reestruturar, fazer aquela nossa gaveta de entrevistas para entregar para você um conteúdo legal, um conteúdo bem bacana. Então, se você está aqui assistindo, eu não preciso nem dizer para você, mas eu falo assim mesmo. Muito obrigado por me dar a moral da tua audiência, obrigado por estar aqui assistindo. Se você está no Spotify, obrigado por estar ouvindo esse podcast em mais um ano de vida, mais uma temporada, segunda temporada. Você está gostando do material? Está gostando do conteúdo? Você já está inscrito no canal? Pelo amor de Deus, né? Se inscreve no canal, aquela conversa de youtuber, ativa o sininho, deixa um comentário. De repente, alguém que você gostaria de ver aqui no Pois é, alguém que você gostaria que eu entrevistasse, escreve nos comentários, deixa a sua sugestão aí. Isso é muito legal para mim, para a gente fazer uma interação. Eu vou tentar responder todos os comentários o máximo que eu conseguir, tá bom? E cara, para começar 2023, eu queria começar com uma entrevista leve, descontraída e de preferência de um assunto que eu gostasse, que eu tenho certeza que muita gente gosta: automobilismo. Foi por causa do automobilismo que eu conheci o entrevistado de hoje e ele topou vir aqui dar contar um pouco da história dele, falar um pouco da carreira dele. E eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque ele, além de ser um exímio piloto, é um cara muito do bem. Senhoras e senhores, aplausos para Marcelo Batistuzzi! E aí, meu queridão? Obrigado, como é que você tá? Muito bem. Apresentei você direitinho ou não? Deu uma exagerada, padrão. Uma exagerada padrão. Que exímio piloto. Mas que você já deu muita entrevista na vida, né? Já. Quem que exagerava? Mas eu tô enferrujado, assim. Por quê? As últimas entrevistas foram lá pra final da década de 90. Final da década de 90? É. Esse é o primeiro podcast que você vai? Podcast é o primeiro. Ótimo, zerou. Então começamos com digital eu não conheço, pra mim. Que legal, aquelas câmeras enormes, dá calor. Aquelas cameronas gigantes. Exatamente. Que bom que você veio, obrigado, viu, cara? Obrigado a você, legal. Valeu conversar mesmo. Um pouco, conheci você por meio de corrida, sei que você é apaixonado aí, então eu acho que vai ser uma história que vai te agradar e contar um pouco Você tá doido. Eu conheço o Marcelo, eu já falei pra ele isso. Como é que a gente se conheceu pessoalmente? Eu conheci o Kleber Bernucci, o Kleber, que é irmão do Juninho. Você conhece toda essa tropa aí, né? O Kleber é ouvinte da rádio que eu trabalho. E eu nem imaginava que ele trabalhava com automobilismo. Ele mandava muita mensagem e tal. Um dia ele falou: cara, você quer assistir uma etapa da Stock no Velocitar em Mogi Guaçu? Eu falei: porra, adoraria. Você vende ingresso? Falei: não, eu sou jornalista, eu sou assessor de imprensa da Hotcar, né? Conheço a Babi lá. Eu falei: cara, adoraria, pô. E ele me levou para assistir uma etapa dentro do box, como convidado da Hotcar. Você conhece lá a equipe também, conheço, né? Conheço. A Babi. Eu conheço o Kleber, a gente acabou se cruzando mais com uma ideia que surgiu de... A gente tá querendo fazer um livro dessa história minha, da trajetória minha. Ah, que legal. Já tá bem nos finalmente. Agora deu uma emperradinha no final. Aí vai sair então? Vai sair. Ah, que legal. E é mais é uma forma de guardar essa memória. Tem que guardar. Do que aconteceu para gerações futuras entenderem como era na época. Então, aí o Kleber me levou lá no Velocitar, é um autódromo muito legal que fica... Não é nem Mogi Guaçu, uma cidadezinha depois de Mogi Guaçu, mas o pessoal fala... por ali, Santa Luzia. É no meio do mato lá. Ali. Assim. E aí, quando eu cheguei lá, eu comecei a dar de cara com o Ingo Hoffmann, eu comecei a dar de cara com o Reginaldo Leme, eu fiquei sem ficar assustado, cara, porque aí eu vi o Rubinho, eu já sabia que o Rubinho corria, mas apareceu o Tony Canaan, Chico Serra, o Daniel... Você pegou uma etapa boa, tava todo mundo lá. Eu falei: gente do céu, onde que eu tô, cara? Eu fiquei meio desnorteado, porque eu falei assim, tava com umas lendas do automobilismo brasileiro, inclusive o crachá do Ingo Hoffmann, tá escrito Ingo Hoffmann Legend embaixo. Assim, sim, não, ali é uma lenda. Só fera. E aí, o Kleber, que tava meio que ciceroneando, né, a palavra, tava meio que ali te apresentando, me apresentando pra galera, e falou: Zé, vem cá pra você conhecer, esse aqui é um cara muito legal, o Marcelo Batistuzzi. Eu falei: o quê? Você é o Marcelo Batistuzzi? Por que eu já conhecia ele? Eu conheci você pessoalmente naquele dia, mas eu já conhecia você. Quando eu fazia informática na Microcamp, né, acho que a escola existe ainda, né, do Eloy Tuf. Isso, acho que existe. Acho que existe.
Quando eu fazia informática aqui em Campinas, na Microcamp, a Microcamp patrocinava o Marcelo Battistuzzi. Então havia muitos quadros, muitas fotografias suas na escola inteira. Porque via a Microcamp na lateral do carro, né? Sim, Aquilo ali era a fórmula o quê? Foi meu primeiro patrocinador. Olha que legal. É, Era real, kart assim, ali ou eu não? comecei no kart, eu tinha um patrocínio deles no kart, e no ano seguinte na Fórmula Ford. Então essas fotos eram da Fórmula Ford. O 94 era o que eu fiz o curso. Isso, as fotos eram de 93. Isso. Então, mas era por ali, essa época aí. Isso, 94 me patrocinaram ainda. Foram Então. 3 anos ali, 2 anos e meio. Então as fotos eram de 93. Isso. E eu vi, e tava lá, Marcelo Battistuzzi. E eu ficava assim, porra, Battistuzzi, puta nome grande, porque tinham 2 T's, 2 Z's. Pega a plaquinha ali, ó. Dá uma olhada, ó, pra você ter ideia. Todo convidado que vem aqui, eu escrevo o nome nessa plaquinha aqui. Pra você ter uma ideia, eu tive que comprar mais letra no Mercado Livre. Acabei tanto de T e Z aqui. E aí eu conheci o Marcelo Battistuzzi assim, pela Microcamp, pelas fotos. E nem imaginava que a tua carreira tinha seguido por outros caminhos. E hoje a gente vai bater um papo sobre isso aí, como é que é, porque você corria de Fórmula Ford. Quando eu era criança, meu pai me levou no autódromo Maurício Gugelmin, lá em Curitiba, para assistir uma etapa da Fórmula Ford, em 91. Acho que você não corria, né? Você tava no kart ainda. Eu corri de Fórmula Ford em 93. E aí ali eu conheci o Djalma Fogaça, ele corria. Sim. E o Pedro Paulo Diniz estava na Fórmula Ford. Isso, o Pedro Paulo estava lá também. Eu conheci o Pedro. Época. O Barrichello corria na Fórmula Ford. Também. Essa geração um pouquinho... Antes da sua. Antes da minha, que é o Diniz, o Rubinho, o Christian. O Fogaça já estava mais velho. O Fogaça já estava mais velho. Mais velho. Pra galera, porque era um pessoal muito novo que chegou na Fórmula Ford. Né? Então ele já era o mais das antigas, e aí chegou a molecadinha de 16, 17 anos ali. E aí eu via lá Barrichello, era tudo carro com coidarisco, não sei o que, Antártica. E eu nem imaginava que essa galera fosse chegar na Fórmula 1. Exatamente. Né? Porque o Pedro Paulo Diniz chegou na Fórmula 1. Rubinho, o Rubinho chegou, o Christian chegou. E vários outros bem próximos, bem perto ali. Que legal. Mas bom, que bom que você veio aqui. E eu queria primeiramente te perguntar o seguinte. Você é de Elias Fausto? Isso. Sou de Elias Fausto. Pra quem tá assistindo não conhece muito bem, onde é que fica Elias Fausto, cara? Elias Fausto fica próximo a Campinas. É mais fácil. Chegou o tempo que você falou que era de Campinas pra facilitar, né? Teve uma época, era até engraçado, porque assim, eu tinha que fazer muita reportagem, e quando eu falava que era de Elias Fausto, eu levava mais ou menos uns 20 minutos pra explicar o que era Elias Fausto, onde era. Elias Fausto? Aí eu comecei a encurtar, eu falava, não, moro em Campinas, pra facilitar já ir direto pra conversa das corridas, né? Mas a verdade é que assim, eu nasci, cresci em Elias Fausto, que fica próximo a Montemor, entre Montemor, Capivari e Itu. Aquela região ali, o forte que é cana? Isso, Elias Fausto. Antigamente tinha muito tomate, berinjela, era mais várias áreas assim. Aí virou cana, né? Hoje em dia é tudo cana em volta da cidade. Então tem ali Elias Fausto, Cardeal, que é o distrito de Elias Fausto. Cardeal, já fui muito em Cardeal já. Exato. E aquela região, mas assim, digamos que não é uma área muito celeiro do automobilismo, né? Porque ali é Rafar, né? Rafar, Mombuca. que é Capivari, Mombuca. Tanto que a principal ligação de Elias Fausto antigamente era com Capivari, né? Não era nem... Hoje em dia é com Indaiatuba. Com Indaiatuba, né? Mas na época que eu era pequeno, a estrada para Indaiatuba era estrada de terra. Então toda a ligação era Capivari. Tanto que o hospital o pessoal que nascia em Elias Faustense nascia em Capivari, né? E vinha pra lá. Então, Elias Faustense? Elias Faustense. Eu sou Elias Faustense. Você é um cidadão Elias Faustense? Exatamente. A prefeitura te deu um título lá de cidadão Elias Faustense? Deu. Recebi uma placa. Recebeu uma placa lá, né? Sim. Tive umas homenagens na escola, várias vezes. Você colocou Elias Fausto no mapa. Exatamente. Tem mais algum cidadão muito importante, o famoso de Elias Fausto? Ah, tem. Não, me fala um aí. Não, eu não sei eu sei que teve mais antigamente pessoal do futebol e mais recentemente, eu acho que da área esportiva, assim, proporcionalmente, eu acho que eu fui Você e o Amaral, que é de Capivari, se destaca. O pai do Marcelo e a mãe do Marcelo, como é que se chama? Meu pai é Mauro. E minha mãe Neife. Dona Neife. Isso. O que eles faziam na Elias Fausto? Era da área de produção rural? Meu pai, ele é da família que era mesmo de Elias Fausto. Meu avô era marceneiro, ajudou a construir o telhado da igreja. Era aquela coisa bem da cidade mesmo. Então ele é realmente de família de lá. E minha mãe é da região de Avaré, mas eles conheceram em São Paulo, quando meu pai, acho que também trabalhava em São Paulo. Meu pai saiu de Elias Fausto e foi trabalhar em São Paulo, na Olivetti, fazendo manutenção de máquina. Conheceu minha mãe por lá, e aí minha mãe acabou
mudando para Elias Falso. Então ele que acabou levando ela para lá, e por causa da família dele. Tá. E depois ele abriu algumas empresas, ele sempre foi muito empreendedor, Certo. Apesar de ser de família muito humilde, ele sempre foi muito empreendedor e acabou construindo uma empresa de cadeiras e móveis na época, isso na década de 70, início de 70, eu acho, final de 60. E a empresa cresceu bem, tudo, e aí sempre foi empreendedor, sempre foi nessa área. E quantos irmãos você tem? Eu tenho 2, minha irmã mais velha e o irmão mais novo. Beleza, aí tá lá, o seu Mauro, dona Neif, do seu Mauro, dona Neif, o Marcelinho, que deve ser o mais velho? O Marcelinho sou do meio, O Marcelinho do meio, o irmão mais velho. O Júnior, que é o meu irmão. E a irmã mais nova, Ana Paula, beleza. Aonde que nesse cenário, o do filho do meio enxerga a possibilidade de ser piloto de automobilismo? Tipo assim, pô, eu quero pilotar kart. Porque kart é a primeira coisa. Aonde que surgiu? Como é que foi? Olha, surgiu da televisão. Assim, que não tinha ninguém que pilotava não na região ali. Minha família não era... Meu pai não ligava muito pra corrida, então eu não posso dizer que eu assistia Fórmula 1 na televisão com a família. Não existia isso. Eu assistia sozinho, porque eu adorava. Meu tio gostava um pouco, mas ele morava em Campinas, então às vezes eu ia na casa dele quando tinha alguma corrida pra assistir com ele, mas eu gostava bastante de assistir corrida e eu cresci na geração meio próxima à sua. Você de que ano? Eu sou de 80. De 80? Eu sou de 76. Então eu cresci... Mas é mais ou menos próximo. Mas a geração que cresceu assistindo Fórmula 1, né? E então foi totalmente aquela coisa de crescer vendo Senna e Piquet ganhar tudo que é corrida. Mas aí você acordava sozinho domingo de manhã? Acordava, por conta já própria? fanático, ligava lá, esperava a corrida e começou nisso. Seu irmão também gostava? Meu irmão era 6 anos mais novo, então assim, eu tinha na época... Então pintou sozinho. 10 anos, sozinho mesmo, totalmente. E assim, naquela idade você acha que pode fazer tudo, né? Então eu olhava e falava, não, eu quero ser piloto, legal. Só que eu não tinha a mínima ideia de onde... Eu não sabia nem o que era kart, eu não sabia que para ser piloto começava no kart, entendeu? Eu só conhecia a Fórmula 1, não conhecia mais nada. Parece que alguém que um belo de um dia decidiu, vou ser piloto de Fórmula 1, não é assim? Mas foi mais ou menos isso. E daí na época, um amigo do meu pai que tinha farmácia e ele corria de kart, tinha umas corridas de rua, até por coincidência o Djalma Fogaça corria também nessas corridas, eram bem populares na época, corria de kart em Sorocaba. E ele me levou pra ver a corrida. Ele sabia que eu gostava de corrida, e eu acho que meu pai comentou com ele. Era o dono de uma farmácia lá em Elias Falso. E ele era o único, digamos assim, na cidade com algum contato com corrida, era ele que corria de kart. Assim, fazia essas corridas de rua, né, bem amadoras, dava o kart, ia lá e andava, né. E eu fui ver a corrida e fiquei alucinado, os caras correndo na rua ainda de Sorocaba com aquilo, e falei, quero andar, e começou assim. Mas você falou que era um kart. Mas não foi tão simples. Aí eu fiquei, não, pô, quero um. Só que meu pai falou, se você quer andar de kart, você tem que aprender a mexer em motor, tem que saber como é que funciona. Então vai aprender a mexer em alguma oficina e tal, depois eu dou o kart. Sabe? Começou com essas histórias pra ver se... Pra ver se era isso mesmo, porque... Pra ver se morria o assunto, né? E... Pelo contrário, você começou a pegar mais gosto. Aí eu comecei a pegar mais gosto e... Não, na época agora, voltando... Surgiu também essa história do Jandir, que ele chama da farmácia, porque eu trabalhei na farmácia. Tá. Porque na época meu pai falou, você já tá com idade pra trabalhar, aquela coisa da... Sei. Né? 12 anos. Não, 12 anos você já tá grande demais, né? Tá só estudando e tal, arranja alguma coisa pra fazer. E aí minha mãe arranjou o emprego na farmácia. Então eu ficava lá de espanador, tal, atendente na farmácia, e aí que eu tive esse contato que ele corria de kart. E... Dali, eu falei, se eu tenho que aprender a mexer em moto, vou na oficina de moto. Só tinha uma oficina de moto na cidade, que era do Fernandinho na época, que era o conhecido na cidade, era a única oficina. Motor. Fui lá, minha mãe comentou com ele, olha, queria ver se podia trabalhar aí um pouco, fui trabalhar na oficina dele. Aí depois, do remédio pro motor de moto. E aí eu fiquei lá, né, na oficina dele, e depois de alguns meses eu comecei a insistir, falei, tô aqui, já tô mexendo em motor, não sei o quê, quero kart. E aí meu pai falou pro Jandir, vai lá, arranja um kart pra ele aí, pronto. Pega um kart seminovo. Pegou uma sucata de um kart. Quanto que custaria hoje, se a gente for falar em reais, um kart pra começar a brincar, vai? Pra ter um kart, quanto que custa? Na época,
Na época era bem mais acessível que hoje. Ah, era bem mais acessível. Era porque tinha bastante esses campeonatos de rua, tinha bastante kart usado. A coisa era um pouco mais da gambiarra. Lógico, tinha o nível profissional, mas o profissional não estava tão longe de final de semana, digamos assim. Hoje deu uma esticada profissional. Hoje deu uma esticada, hoje não tem muito meio termo. Você tem o kart indoor, você vai lá, aluga e anda, e tem o kart profissional, que é assim, altíssimo nível. Não que é tem... você comprar o seu kart. Comprar kart, comprar motor, preparador, é um negócio assim, alto nível. Mas se a gente for falar hoje de kart para correr, assim, eu quero brincar todo fim de semana com os meus amigos. Eu não tenho nem noção pra te dizer hoje. Mas você acha que com 50 mil compra um kart? Sim, claro. O problema não é nem comprar o kart, é essa manutenção mesmo. É um esporte muito caro. Mas na época, proporcionalmente, vamos dizer que ele deve ter comprado um kart num valor de hoje de uns R$2.000. Entendeu? Nossa, comprou bem sucata mesmo. Bem o podreirinho. Tanto que assim, eu não conseguia nem fazer o kart funcionar, entendeu, direito. Então levou um bom tempo. Entre ter o kart e conseguir correr, levou um bom tempo. Porque eu tinha o kart na garagem, mas não conseguia... Porque ele não ligava, não funcionava? Era difícil de funcionar, você tem que funcionar no tranco, mas funcionar no tranco eu não sabia direito, tava com algumas peças faltando e não tinha de comprar peça. E aí você teve que se virar pra arrumar peça. Eu fazia umas adaptações ali pra conseguir andar, mas aí não tinha onde andar também, porque tem que andar num cartódromo. Eu não sabia nem que existia o Taquaral aqui em Campinas. Né? Era tão próximo e eu não sabia, já existia. O Taquaral é antigo. Então eu andava numa pista em Avaré. Avaré tinha um cartódromo. Mas Avaré é coisa de 300 km daqui. Então, mas minha família da minha mãe é de lá. Mas pra você andar de kart, então tinha que visitar a família. Exatamente, que eu ia visitar, põe atrás da caminhonete e vamos lá, entendeu? Mas era uma tortura, anda 4 horas de carro, e vai com Castelo Branco. Exatamente, pra dar uma brincada lá de dar uma brincada, sem saber se ia ligar. E nem funcionava direito. Era uma tortura. Era, assim, pra mim era o máximo. Era o máximo, mas assim, meu pai não gostava muito porque era só dor de cabeça, né? Só dor de cabeça. Mas pra você, o fato dele ter comprado um kart com tanto problema assim, foi bom ou foi ruim? A gente sempre olha depois, valeu a pena, porque assim... Não, pra mim foi muito legal. Foi bom. Acho que poderia ter sido um pouquinho mais fácil. Tanto que eu lembro que eu tinha o kart lá na oficina, eu ficava na garagem em casa, né? Lá no fundo de casa. E aí eu tinha um bairro novo na cidade que chama Nova Ilha Asfalto, existe até hoje. E na época estavam criando o bairro, era o único lugar asfaltado da cidade, porque Ilha Asfalto é tudo paralelepípedo, né? E na época era uma cidade de, vamos supor, 7 mil habitantes. Então era bem pequena mesmo. E tinha esse bairro novo de asfalto. Sem casa. Sem casa nenhuma. Aí dava pra correr. Só asfalto. Não, dava pra correr. Eu achava que dava, só que aí minha mãe falou, não, você tem que pedir permissão lá na delegacia, né? Aí eu fui a pé ela falar com o delegado, expliquei minha história pra ele, falei, eu fui convencido que ia dar certo, né? Cheguei lá, falei, eu tenho um kart assim, tal, preciso correr pra treinar, tal, e o único lugar na cidade que tem asfalto é lá, não tem como liberar, eu tenho os amigos meus fecham a rua, a gente dá né? Aí ele me falou, não, e aí ele já explicou todas as leis lá, veículo motorizado e tal, e eu voltei puto pra casa. Porra, mãe, não liberou. Se eu não falasse nada, tava arrumando até agora. Então, essa tática não deu certo. Aí eu só fui andar mesmo, assim, um pouquinho melhor no Taquaral. Porque um dia eu descobri que tinha pista lá, minha mãe acho que lembrou também, e ela falou, vou te levar lá, pra ver. O Taquaral era só chegar e correr? Não, na verdade o que acontece, o Taquaral no final de semana, na época era bem movimentado, tinha muitas corridas. Então, a gente chegou lá meio sem saber como é que era. Eu botou o carro o kart na caminhonete, eu fui com a minha mãe lá, cheguei lá e olhamos no portão, aquele monte de kart andando, aquele esquema já profissional, tipo final de semana de corrida. Nem tirei meu kart, porque assim, o kart meu era difícil de fazer funcionar, era muito desregulado, não funcionava bem. E eu vi o pessoal andando lá, eu falei, gente, não vou conseguir nem fazer funcionar, vou ser atropelado aqui, entendeu? Não consigo. Mas aí a gente acabou conhecendo um pessoal, o Quinho, que é aqui de Campinas, e ele era um mecânico de uma equipe, e aí foi abrindo os caminhos. Ele falou, traz o kart aqui que eu dou uma ajeitada nele pra você andar, e aí começou a programar um esquema não mais profissional, mas pelo menos uma coisa que funcionasse, né? Tipo uma assim. coisa mais amadora, mas... Exatamente. E aí como é que foi? E aí foi do treininho, o treininho virou, vamos fazer uma corrida... Aí vamos fazer uma corrida, outra corrida. Você já começou a se destacar logo de cara? Não, comecei mal pra caramba, porque por falta de equipamento, a primeira corrida que eu fiz foi na chuva,
eu nunca tinha andado na chuva e eu não tinha pneu de chuva. Pneu de chuva. E aí na hora emprestaram um pneu tudo ressecado de alguém lá pra mim andar. E eu andei mal pra caramba, não foi, sabe assim, vai lá e vai. Era muito começo. O pessoal que andava na época era já num esquema bem profissional. Eu lembro que nessa corrida na Júnior tinha o Ricardinho Maurício, que corre de Stock Car, o Bernoldi. Estavam lá? Era essa turma correndo. Entendeu? Mas eles já estavam num nível, assim, disputando o Campeonato Brasileiro de kart e tudo. Eu tava com kart que nem funcionava. Eu lembro que Campinas, o cartódromo de Campinas era importante. Era muito forte. Se eu não me engano, a primeira vitória ou o primeiro título do Felipe Massa foi no cartódromo de Taquaral. Foi, o Massa correu no Taquaral. Eu não sei se foi a corrida ou o primeiro título, mas tem uma imagem dele, molequinho, levantando o troféu. Eu acho que foi a primeira corrida dele, se não me engano, eu vi numa história que foi a primeira corrida dele aqui. Legal, né, cara? Não, mas o cartódromo na Taquaral era respeitado. Eu não conhecia, né? Eu morava do lado, mas é porque é difícil de imaginar, mas a gente não tinha internet, não tinha. Era difícil quando você tem um conhecimento de uma área que você não faz a mínima ideia, entendeu? Sim. Como era. Então eu tava aonde começou a despontar? Então, aí sim, aí eu comecei a fazer as primeiras corridas foram ruins, mas aí no ano seguinte eu peguei um kart novo, que era de um primo meu lá de Avaré, que ganhou ele fez um consórcio de kart na época. E ele foi sorteado e ganhou o kart. Foi contemplado. Aí minha mãe comprou o kart dele. Aí eu tinha um kart novinho. Aí já tava melhor. Aí a coisa começou. Aí eu disputei primeiro campeonato, fui vice-campeão. Mas seu pai apoiava já? Aí ele começou a dar uma mão. Vamos ver. Exatamente. No começo foi bem difícil, mas aí... Mas a dona Nif tava em cima. Ela foi a que deu mais apoio inicial, assim. Que legal. Aí, quando eu comecei a fazer o campeonato pra valer, aí meu pai começou a entrar em cena pra ajudar, entendeu? Mas era um negócio totalmente caseiro ainda, mas já com equipamento melhor, aí eu já tava um pouquinho maior, mais experiente. Aí eu fui vice-campeão. Aí resolvemos ir correr em São Paulo. Aí, pra fazer na época teve um campeonato de kart que era Pacalolo. Pacalolo? É. De roupa? De roupa. Eles criaram um campeonato que era um campeonato com motor nacional, pneu nacional, e era um campeonato muito barato. Muito, muito, muito. Mesmo pra época, assim. Então, pra mim, deu certinho. Foi na hora exata, eu fui pra lá. Tanto que eu fiz uma etapa do Campeonato Paulista, tomei um pau, assim, gigantesco, porque eu tinha um motor com um carburador. Assim, do lado meu tinha cara que tinha 10 motores, 30 carburadores, pra passar os motores, pra escolher o melhor pra corrida. Era esse nível, entendeu? Então, assim, o nível era muito alto, muito. Aí você tem que se destacar. Aí eu andei, mas não dava pra se destacar com aquele equipamento. Então, correndo lá, o mecânico que a gente encontrou lá em São Paulo falou, vai sair um campeonato novo agora, que chama Pacalolo, que é motor igual, assim, e deu certo. Aí eu fiz o campeonato da Pacalolo, aí eu corri com o Giafone, o Felipe Giafone, o Max Wilson, tudo piloto top, e eu corri contra eles num campeonato praticamente nivelado, e fui vice-campeão, atrás do Giafone. Então, aí sim, aí eu consegui um campeonato legal, não tinha experiência deles de jeito nenhum. Eu tinha uma velocidade boa, eu conseguia classificar e andar junto com eles em termos de tempo. Em corrida, assim, eu não tinha a malícia, a experiência deles de jeito nenhum. Eles eram mais velhos? Eles são mais velhos que você? Sim, eles são mais velhos e de experiência, né? Eu tava no meu... Então, mas você começa a se destacar, então, porque você acaba sendo... segundo ano de kart. Mas você acaba sendo vice... Sim. Nos caras que é tudo macaco velho já. Ajuda, com certeza. Né? E ali que eu consegui o primeiro patrocínio, que foi da Microcamp. Que legal. Então, no meio dessa temporada da Pacalolo. Então, a coisa começou aí um pouquinho... esqueminha mais profissional. E o patrocínio, cara, não é o dinheiro pra você, é o dinheiro pra manter o kart. Não, totalmente. É pra manter um mecânico, né, que ajude, totalmente. ou pra comprar um jogo de pneu. O duro do automobilismo comparado a outros esportes é isso. Você fala ser jogador de tênis ou fazer um outro esporte é caro, porque você precisa viajar, você precisa ter técnico, No automobilismo, além de tudo isso, além de viajar, de tudo, você precisa pagar o equipamento, assim, e é um negócio... assim, fora de... É caro, né? É muito caro. E você ganhava premiação já ou não? Não. Nessa época do kart, não. Mas eu dei muita sorte. Muita sorte, assim. Eu só consegui correr porque eu estava na época certa e a coisa se encaixou e eu fui abrindo um caminho, assim, que não dá nem para explicar como é que foi. Mas foi nisso. Foi de um amador total no kart. De repente eu fiz um campeonato que já era mais profissional, mas era um campeonato muito barato, com patrocínio já,
que daí nessa época meu pai já começou a correr atrás de patrocínio na base da conversa. Na Ó, base você da conhece alguém, conversa. conhece alguém e a Foi coisa... assim que a Microcamp apareceu? Foi assim, eu não lembro o contato da onde que surgiu, mas foi algum amigo do amigo do amigo que apresentou e deu certo. Nossa, eu me lembro que eu tava vendo uma entrevista, era podcast também, e era com o Christian Fittipaldi. Era com o Christian, acho. Que ele chega num evento, ou ele chega no bairro onde ele cresceu. E aí aparece uma senhora e fala assim: Oi, Christian, Tony Canan. É o Tony Canan. Oi, Tony, você lembra de mim? Fulano de tal. Pô, agora lembrei a conversa inteira. Era um podcast, o Tony Canan estava no podcast, e alguém comentou no podcast assim: Oi, Tony, muito legal te ver e tal. Um abraço da fulano da loja tal. Espero que você lembre da gente. Aí ele leu, falou: tem mais gente que. Fulano. Ô, dona Fulana, senhora que me patrocinava lá em 89. Aí ele lembrou, ele falou: vocês me forneceram tanto macacão e tal. Obrigado. Então ele falou, eram pessoas, empresas menores, pequenas, se comparadas hoje a 7-Eleven, que patrocina o Tony, empresas pequenas, que de alguma maneira ajudavam o cara, e ele reconhece até hoje, ele lembra dessas pessoas, né? E eu acho muito legal isso, né? Isso na verdade, o patrocínio, na época que eu corria, até hoje um pouco, mas assim, eu lembro bem dessa época que eu corria, se você for pegar, são os pilotos, ou eles tinham algum vínculo de corrida já, por exemplo, o Christian tinha família, o Rubinho, o pai dele, o tio dele corria, ele morava do lado do perto de Interlagos. O Bruno Junqueira, o pai dele era piloto, o Massa, o pai dele foi piloto, o Tony, o pai dele tinha algum contato com o meio do automobilismo, tinha, né? Aí do nada vem um cara de Elias Fausto. E a maioria, se você vê nos primeiros anos, tinha apoio de Petrobras, de Caixa Econômica, tinha algum apoio. O Tony, naquela época, Tony, Elinho, tudo foi o pessoal que teve apoio da Marlboro, Brazilian Team. Nossa. Então, assim, tinha alguns apoios fortes, né? Então, eu acho que, pra mim, o mais importante, que hoje eu vendo, depois que passou tudo que eu acho mais absurdo do que eu consegui chegar, digamos assim, não é nem falar, não consegui chegar na Fórmula 1, andar, mas até onde eu consegui chegar, da onde eu vim, pela estrutura que eu tinha de conhecimento, de ligação com corrida, é um negócio que não existe. Você realizou um sonho. E é um negócio que não existe, porque não existe você não ter contato nenhum com nada, você não saber nada, não conhecer ninguém que saiba nada disso. Mas a sua história você reconhece que é uma história de muita vitória. Sim, não, isso que eu sinto mais orgulho disso, de saber, gente, assim, eu tava correndo com essa turma que era tudo gente relativamente do meio, né? E eu sou totalmente fora do meio e... Eu costumo dizer, às vezes eu vejo história de alguns pilotos da época que corriam, era pessoal que estava em São Paulo, que, os caras tinham carro, turbinado, tirava racha na marginal, tudo. Eu, nessa mesma idade, tava em Elias Fausto de bicicleta, assim, e tudo bem. E Elias Fausto naquela época, era assim, vinha às vezes algum primo de algum amigo nosso que era de São Paulo, o cara parecia um ET, ele conversava diferente, não tinha assunto. Se o cara vinha com umas gírias, conversava umas coisas de São Paulo, a gente... Realmente, é tudo caipirão. A gente era, como diz, do mato mesmo. Mato. Então, Mano, muito difícil você aprender, tem que aprender na marra, e é difícil você criar essa experiência saindo tão assim... E os seus pais não fizeram loucura, né? Tipo, de vender tudo pra... Não, eles teve uma época que foi justo, foi bem complicado. Quando eu fui pra Inglaterra no primeiro ano, que aí eles... Acho que tiveram que vender um carro que tinha pra poder dar uma... Mas não fizeram o esquema... Ocon, família do Ocon. A família do Ocon morava num trailer. Não. Venderam tudo, começaram a vender num trailer pra ele poder... na verdade, assim, não chegou a vender... Eu falei, vendeu o carro, mas era dinheiro, era tão fora o que eu precisava da realidade, que assim, meu pai teve a noção de saber que, graças a Deus, ele teve a noção de se ele vendesse a casa, tudo, e desse errado, perdia a casa, sabe? Não tem... Mas a coisa foi caminhando, era assim, eu fui pra Inglaterra inicialmente com o patrocínio da Microcamp. Eu corri de kart. Do kart tava tudo certo. O kart foi legal, fui vice-campeão. Aí qual que era a ideia seguinte? Não, vamos correr de kart novamente, Campeonato Brasileiro, alguma coisa. Ou na época também, através de um mecânico, falou: vai ter a Fórmula Ford, tem a categoria B que vão fazer na Fórmula Ford, que é com carro antigo. Vão lançar carro novo e tem vários carros antigos baratos que dá pra você correr.
Só para fazer um adendo aqui, você que tá assistindo aí, você me corrige, que você tem muito mais propriedade para falar. Às vezes a galera não entende. Fórmula é aquele monoposto, que parece muito Fórmula 1 mesmo, que é um chassi... menor, miniatura, mais toda vez que você vai lá, Fórmula é aquele cockpitzinho que tem lá a asa dianteira, traseira e tal. Na verdade, desvirtuou um pouco a palavra, porque hoje em dia falam Fórmula Truck, Fórmula FI. A galera botou Fórmula em tudo para dar uma, né? Mas o Fórmula realmente é o carro monoposto. Monoposto. E o turismo é aquilo que a estoque é. Um carro. Que parece um carro de rua, mas mesmo aquele carro de rua não tem nada a ver com o carro da estoque, né? Mas é um carro, digamos assim, com um sedã, vai. Exatamente. Então o estoque, a NASCAR, aquilo lá é turismo também, né? O que acontece é que eles rallyam, tem muito rally de turismo também. Rally também, é tudo que tem cara de carro. Tudo tem cara de carro, é turismo. E tudo que é Fórmula é o que é o monoposto. Que parece Fórmula 1. Exatamente. Certo? E eu sempre... Eu queria correr, eu queria ser piloto de Fórmula 1. Eu não tinha essa coisa de, eu quero ser piloto profissional. Eu nem sabia o que era isso, né? Eu nem sabia as categorias que existiam no mundo. Pra mim era assim, existia Fórmula 1. Nem kart eu sabia. Eu fui aprender que tinha que andar no kart pra pensar em correr de alguma coisa. Então eu fui descobrindo ao longo do caminho, né? E aí surgiu essa ideia de correr de Fórmula Ford, que também foi meio por acaso. A gente teve uma conversa em casa, ele falou, vamos correr de kart? Putz, kart tá muito caro, porque eu não ia correr de Pacalô novamente. Aí, Fórmula Ford, se comprar um carro, o carro custava, eu lembro que custava acho que 30 mil na época, assim. Mas hoje seria... Era o valor de um carro de rua. Tá. Então vamos dizer que seria uns 80 mil hoje, uma coisa assim, um pouco menos. Tá. Um pouco menos. Mas a Ford estava dando muito incentivo, porque eles queriam fazer essa categoria... para aumentar o grid, né? Então eles iam dar pneu de graça, um jogo de pneu por corrida, inscrição gratuita, teve um monte de benefícios. Então, vamos lá, fizemos as contas, falou, vai ser mais barato correr de Fórmula Ford na categoria B do que correr de kart. Quem faz as contas aí? Você? Eu e meu pai. E seu pai? Então seu pai era como se fosse seu agente, né? Sim, nessa época ele já estava mais assim, né? Cuidando, administrando a sua carreira. Administrando, mas tudo na base de pergunta para fulano, pergunta pro outro. Mas ele estava direcionando você. Exatamente. Aí, só que meu pai é assim, não, vamos fazer, vamos. Sabe, não tem... Então, a Fórmula Ford foi atrás, arranjou o carro, comprou o carro. Comprou o carro, e agora? Como é que faz pra andar com o carro? Bom, tem que ir pra Interlagos, então assim, era tudo meio que, vamos fazendo, depois faz. Aí, tem que tirar a carteira de piloto. Fui tirar a carteira de piloto lá. Tem uma carteira de piloto? Tem que tirar a carteira de piloto pra correr no autódromo. Carteira de kart é uma coisa, carteira de automóvel, digamos assim, Fórmula Ford já era... Né? Mas tem que fazer aula, fazer prova? Tem que fazer aula, fazer prova, tudo. Tem quem que é a autoescola disso aí? Na época tinha, hoje eu nem sei quem que tá no ramo ainda, mas tinha escola de pilotagem Interlagos. Tem aquela escola em frente Interlagos mesmo? Essa daí tinha Marase, que é também de um ex-piloto tradicional. Eu fiz nessa Marase. Aí fez a parte teórica, fui acho que algumas vezes para São Paulo, meu pai me levou lá, fiz a parte teórica e depois a parte prática era no autódromo. Né? Aí a parte prática eu fiz com o carro do meu pai, que era um Apollo da Volkswagen. Nossa, época da Autolatina. Isso. Aí o Apollo com o Verona, era a mesma plataforma. Exatamente. Aí vai eu lá, andando em Interlagos pela primeira vez com o Apollo. O Apollo eu não conseguia nem colocar quinta no final da reta, porque pegava subida lá, quarta, não dava pra pôr quinta. Dava pra quinta. Porque você colocava quinta, era pior, ficava em quarta mesmo. Aí fiz o teste lá, tirei a carteira, aí fui num dia fazer um treino, a primeira vez que eu fui andar no carro, no meu Fórmula Ford, que eu não tinha andado ainda, tava morrendo de vontade de andar no carro. Aí meu pai ficou com medo, falou, mas vamos ver o instrutor da escola, deixa ele dar uma volta no carro antes e tal, depois você anda. Você matar esse negócio aí, né? E eu, louco da vida pra andar no carro, né? Louco, desesperado. Aí o cara, não, tá bom, aí o cara sentou, andou no carro, aí ele passou a milhão a primeira volta na reta. Eu falei, o que esse cara tá fazendo com o meu carro, Tesão, né? Meu? Aí passou, segunda volta, parou no meio da pista, lá no Laranjinha. Voltou rebocado o carro, ele fundiu o motor do carro. Não, como assim? Não, eu chorei, eu queria matar meu pai, eu queria matar o cara, eu falei, não é possível. Nossa, você morreu aguado. Não é possível, eu fiquei aguado. Velho. Aí tava eu com o meu Fórmula Ford, sem motor. Sem motor. Né? Pensando já o campeonato tava
pra chegar à primeira etapa. Ó, o cara pagou o motor? Pagou nada. Que filho da puta, cara. Isso é o que mais tem, né? Então, já lição número 1, nunca empreste seu carro pra ninguém. Né? Seu carro. Aí, tamo lá. Bom, tá com o carro, e aí conversando com o mecânico, que foi o que deu uma ajeitadinha no carro pra mim andar, ele falou, eu fui com um amigo que levou eu pra São Paulo, que ele estudava em São Paulo, ele deixou lá em Interlagos, numa oficina onde o carro tava ficando, e meu mecânico falou que era perto de Interlagos. Aí o mecânico falou, vamos conversar lá na Ford, porque eu conheço o Perini lá, que é o que toma conta da Fórmula Ford, vamos conversar com ele, não sei o quê. Fui com ele lá na sede da Ford, eu bermudão, tudo sujo, ele tudo sujo. Chegamos lá, queremos conversar com o diretor, aí entramos lá, explicamos a história, falou, tô com o carro, mas quero andar, tô sem motor. Ele me deu o telefone e falou, só espera que eu te ligo, né? Pegou meu telefone e tudo. Aí acho que uma semana depois ele me ligou e falou, você vai pra tal endereço, não sei o que tal, e pega lá que tem um motor. Aí ele me arranjou 2 motores, que eram um motor de exposição que a Ford usava na salão do automóvel, sei lá. Eu quero motor 0, mas de exposição. E aí esses 2 motores é o motor que eu usei durante a temporada de Fórmula Ford. Específico da Fórmula Ford ou é um motor de carro? Era o mesmo motor do carro, né? Então tinha era motor de quê? Você lembra? Era motor SHT, né? 1.6, era motor de Pampa, Scott, tudo, né? Que legal, tudo que a Ford fazia. É. Então, como tinha autolatina, os Fórmula Ford novos eram 1.8, que era o motor AP. E o Fórmula Ford antigo era os 1.600. Desculpa, o AP é o 1.800. O CHT, que era o 1.600. E aí o preparador meu preparou o motor, ajeitou para mim correr durante o campeonato, e eu fiz a temporada... E esse motor era tudo aspirado, né? Tudo aspirado, e daí foi super legal, porque a categoria para mim foi muito barata, porque tinha esses, assim, eu já tinha um motor de graça, a gente colocava no caminhão da empresa lá do meu pai, carregava no baúzinho, mas carregava na mão, sabe assim, põe uma rampinha de madeira, levanta, uns negócios assim, e na época já era relativamente profissional, então assim, as equipes de Fórmula Ford principais já tinha caminhão com plataforma, esquema bem arrumado. Você tinha equipe? A equipe era eu, meu pai, meu irmão que me ajudava e o mecânico lá de Interlagos. E pronto, era um negócio assim totalmente caseiro. Mas você fez história com caseiro. E você foi... Eu fui vice-campeão. Vice-campeão com essa estrutura. Da categoria B. E foi legal que assim, a primeira etapa, eu perdi a primeira etapa, a segunda era Interlagos. Cheguei para andar lá em Interlagos, chovendo, nunca tinha andado na chuva, também nunca tinha andado de Fórmula Ford na chuva, não tinha pneu também, tinha pneu ressecado, velho, mas andei legal, fiz um corridão e ganhei a corrida. Aí ganhando a corrida, eu ganhei acho que um jogo de pneu a mais e a inscrição para a próxima. Aí a segunda foi em Florianópolis, eu ganhei, e a terceira foi em Curitiba, eu ganhei 3 na sequência. Mas quem pagava suas passagens, hospedagens? Não, esse era Microcamp, patrocinador. Olha, cara. Então, assim, foi no limite. O dinheiro que a Microcamp... Era contado o dinheiro. Mas contadíssimo. Não tinha de carro, não tinha essa de, vai de avião, era tudo carro. Nossa. Vai de caminhonete, a galerinha ia pra lá, o caminhão baúzinho era um 608. Sim. Mercedes chatinho lá, 608, ia lá com o carro, a gente ia de caminhonete atrás e vamos dando jeito, ajuda de um, ajuda do outro, fiz o campeonato, putz, perdi por bobeira, era um campeonato que era para ser campeão, mas tive, assim, um monte de problema técnico, assim, quase absurdo, assim, de falta de estrutura mesmo. Mas aí que tá... Não, se você tivesse essa estrutura, seria campeão. Exatamente. Não precisava nem essa estrutura, um pouquinho. Nem essa, então. Você tirou muitos coelhos da cartola ali. Eu perdi uma corrida em Brasília porque a gente colocou o cabo de vassoura para medir quanto tinha de gasolina e ficou aquela... Sabe aquele ganchinho de plástico que tem? Ficou lá dentro. O ganchinho ficou lá e prendeu no pescador e o meu carro não funcionava. O final de semana inteiro o carro falhando, dava pane. Por causa do cabo de vassoura. Então, assim, esse tipo Até descobrir isso. Mas assim, isso começou a falhar no treino, aí próximo da corrida, aí a gente reparou que quando o tanque estava bem cheio, falhava menos, acho que sei lá, a tampinha circulava melhor, então qual foi a técnica? Enchemos até a boca, até a tampa, para fazer a corrida, e na hora que eu tava no grid, eu dei até uns quase 40 graus lá em Brasília, e eu parei no grid assim, que é em descida, e começou, acho que o tanque esquentou e com o vapor começou a vazar combustível.
E aí começou a passar gasolina no meu pé, começou a escorregar assim o pé, porque é uma chapa de alumínio embaixo do carro, né? Não tem, você senta em cima de uma chapa de alumínio. Meu Deus. E aí fica aquele escorregando. Sem você saber o que era. Não, eu sabia que era gasolina. Vinha o cheiro já? Sim, só que, que se foda. Você imagina, se dá qualquer fagulha não, ali, cara. Pega fogo em tudo. É tudo. Mas assim, 16 anos, disputando campeonato. Sua mãe sabia dessas coisas ou não? Não, claro que não, né? Quer dizer, eu só contei depois de ter acabado, mas assim, eu falei, daqui a pouco vai abaixar o nível ali e já era, né? Só que mesmo assim, aí começou a falhar, perdi a corrida, não deu jeito. Como é que vocês descobriram que é a pecinha do carro de vassoura? Mas depois que desmontou tudo na oficina, ali não conseguiu. A gente desmontou tudo no final de semana, trocou bobina, trocou tudo que podia, bomba de gasolina, e era não descobriu. Aí na oficina, aí virou tudo de ponta cabeça, esvaziou o tanque, virou, aí achou a tampinha. Imagina na hora que saiu a porra da tampinha, o desespero que não deu. Pô. Perdemos por causa de uma tampinha. Perdemos por causa de uma tampinha. Puta. Foi a tampinha e a final em Interlagos, que ainda tinha chance. E, na verdade, teve uma corrida em Vitória, que era no circuito de rua, que era bem legal também. Aí eu dei uma falhada no motor e eu dei uma pancada, eu destruí o carro. Quase entrei na casa da mulher lá com o carro. E tem uma batida feia, cortei as canelas, assim, foi bem... E pra etapa seguinte, a gente alugou um carro pra etapa de Interlagos. Só que assim, Interlagos eu tinha que ganhar a corrida, pra ter chance de ir pra última campeão. Só que o carro alugado era muito melhor. Era um carro já moderno. Aí eu fiz a pole, tipo, 1 segundo e pouco na frente do segundo. Eu ia o carro alugado era melhor? O carro alugado era melhor que o meu. Então eu fui pra aquela corrida assim, sobrando. Falei, essa corrida que eu vou ganhar, fácil, né? Larguei na frente, tava em primeiro, tranquilo. Aí enroscou o acelerador no final da reta. Passei reto ali, consegui voltar pros boxes, mas enroscou o acelerador, perdi a corrida. Faltaram quantas voltas? Não, foi logo no começo. Mas assim, era uma corrida... Você perdeu muita posição. Não, aí não dá, parou no box, já era, não dá. E outra, até descobri que era o acelerador enroscado. E o que enroscou era? Uma molinha? É bobeira, molinha, um WD ali, né? Puta que pariu. Só que aí já era. Aí, bom, enfim, aí... Mas foi bom, deu bastante publicidade. Aí deu uma publicidade. E já veio mais patrocinador nessa? Não, aí a gente pensou, daí surgiu a oportunidade de ir pra Inglaterra. E eu fui com a Microcamp, que a história a gente foi meio que alavancando o patrocínio, falou, agora precisa de um pouco mais de dinheiro, e fui pra lá. Você foi sozinho? Cara e coragem? Fui cara e coragem, e também, assim, lógico, apoio do meu pai, absurdo, correndo atrás de patrocínio. Então, mas você chegou lá, já tinha um posto pra você correr, já tinha uma fórmula pra você correr. Já, mas tudo muito assim, sabe, contato daqui, você vai lá, é tal equipe que você vai correr... Só que não é uma coisa muito, tipo, o pessoal não tá preparado para um babysitter lá, sabe? Numa escolinha, é assim, piloto mais velho que já chega lá preparado. E eu tinha 16 na época. Né? Chega, senta e vai. Só que aí eu cheguei lá, o cara da equipe que tinha... A gente tinha um contato com uma equipe italiana, que era a mesma equipe que o Tony Kanaan correu. Sei. Só que um braço dessa equipe italiana arranjou uma equipe na Inglaterra para mim correr de Fórmula Ford, Mas tudo na base do, sabe assim, você vai ter um piloto brasileiro, vem aqui, você põe ele correr, tudo muito assim, sabe, meio tudo vai. Eu cheguei lá, o dono da equipe, na verdade ele tinha uma fábrica de suspensão, de amortecedores, e aí ele tinha uma equipe também que era de Fórmula 2 inglesa, uma equipe pequena, e aí ele arranjou, acho que como pediram pra ele, falou, você tem uma equipe de Fórmula 2, arranja um Fórmula Ford aí e bota o moleque andar, digamos assim. Ele, não, beleza, tal. E eu cheguei lá e ele assustou, porque ele achou que era uma pessoa mais velha. Quando ele viu que era eu, ele falou, você vai morar onde? Eu falei, não sei. Tipo, eu tô com meu pai, ele vai arranjar um lugar pra morar. E ele era um italiano, o Franco. Italianão bem assim, né? Aí ele falou, então faz o seguinte, você mora na minha casa, então. Aí meu pai ficou aliviado pra caramba, né? Que ele chegou, falou, ia deixar eu sozinho lá e de repente tá numa casa. Beleza, fica na casa dele. Aí eu morei o ano todo, em 94, que foi meu primeiro ano lá fora, na casa do Franco. Né? Praticamente como filho adotivo da família. Sem conhecer o cara, sem dar nenhuma referência. Nada. E ele era casado, tinha filho? Ele tinha uma mulher indiana e tinha 2 filhos dela. E você morou no esquema deles lá? Morei no esquema dele, tipo filho, ficava ajudando a cuidar das crianças lá, assim. Cara, só que assim, era muito rural, assim, eles moravam perto de Norfolk, que é
uma região mais rural da Inglaterra possível. A casa era no meio de uma estrada. Então, assim, no primeiro ano todo mundo falava, pô, você tá morando na Inglaterra, tá em Londres. Não, acho que tá em Londres. Nunca fui pra Londres. Não sei nem como é. E assim, aqui onde eu tô é mais pacato que Ilhas Falso. Entendeu? Totalmente. Assim, Ilhas Falso era metrópole, assim, perto de onde eu morava lá. Então era. Mas não bateu você nenhum momento assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Não, viu? Não bateu? Não. Porque você era muito novo ou o sonho tava muito vivo? Eu não sei, acho que era tanta vontade de correr, era o sonho mesmo. E eu sempre fui não sei, naquela época, eu acho que eu não tinha noção direito da coisa, assim. Eu realmente não não você tinha vê noção. hoje, você tá dormindo na casa de outra pessoa, mas assim, no meio do nada. Eu era de boa, assim, sabe? Eu sempre fui sossegado, tímido, nunca fui de agito. Então, pra mim, tava legal, assim. Pô, eu tava lá, não ficava procurando confusão, digamos assim, entendeu? Então, eu sempre fui de boa, sabe? Não ficava atrás de brasileiro, procurando brasileiro lá na Inglaterra. Eu tava lá com a família, legal. Focado no automobilismo. Focado só na corrida. Ia lá pra oficina, aprendi a montar amortecedor E daí você foi pra onde? Tava lá. Aí você chegou na Fórmula... Essa era a Fórmula Ford inglesa. Ford inglesa. Que foi um ano muito ruim, porque... Putz, a equipe não era lá aquelas coisas, o campeonato era muito difícil, o carro era muito diferente do que eu andava aqui, tipo, Fórmula Ford daqui do Brasil era mais próximo de um Fórmula 3 lá do que do Fórmula Ford inglês. Então, mais assim, questão mesmo da adaptação. Então, essa foi a Fórmula Ford. Aí eu fui no ano seguinte, 95, mesma coisa, chega no final do ano. Só que assim, a gente começou a fazer... Todo final de ano, eu voltava pra cá, e assim, eu fiquei pouco tempo. Eu voltava pouco pra cá. Que em 94 eu fui no início do ano, voltei em julho, fiquei uma semana aqui no Brasil, voltei pra lá e só voltei no final do ano. Então, realmente, eu ficava bastante tempo na Inglaterra. E você estudava lá ou não? Como é que foi a questão do ensino médio? Não, foi exatamente o ano que eu terminei. Tá. Eu terminei em 93 na Fórmula Ford, o terceiro colegial, lá em Ilhas Falso. E eu fui pra lá... Já vazou, Já vazei pra lá, entendeu? E o inglês? Zero. Você aprendeu na marra. Zero, na marra, e foi muito difícil, porque a região lá fala um inglês muito cheio de bem sotaque, arrastado, assim, bem difícil. Mas e como é que você morou na casa do Franco sem falar italiano também? Não, ele falava italiano, aí eu falava um pouco de inglês, um pouco de italiano, se vira, né? Dá um jeito. Cara, que história louca, velho. E aí é o seguinte, terminou o ano, aí era assim, chegava no final do ano, vinha aqui, meu pai, como é que a gente vai fazer, e o que vai fazer ano que vem? Aí eu já vinha com umas conversas de umas equipes, de umas ideias que tinham lá, e a gente fazia umas contas do que podia fazer de patrocínio, e foi assim. Todos os anos meus até o final, foi nesse esquema. Termina o ano, arranjo o que consegue de patrocínio, conseguiu 100 mil, o que eu consigo fazer? Liga pra aqui, mas dá pra fazer isso, vou lá e corro. Que hora que chegou o Banco Bandeirantes ou a Antártica na sua vida, que são patrocínios grandes? Isso foi lá pra frente. O primeiro ano, 94, foi ruim porque a Microcamp meio que pulou fora no meio do ano. Então ele passou o final do ano, foi aí que vendeu o carro, meio que pra terminar, digamos assim. Só que terminou o ano assim, agora lascou, tipo, não tem como começar. Pra nada. E aí a gente conseguiu uns patrocínios aqui em Campinas, através da agência, fizemos um pool de empresas aí através de uma agência, conseguimos o Macarrão Renata, Cidra Cerezé e... Macarrão Renato, Cida Cerezer e SOS Computadores. SOS. Eu lembro do seu macacão com SOS. Então, era um patrocínio pequeno, mas assim, era pequeno na época, mas já deu pra... Tipo, eu lembro que era coisa de 50 mil reais na época, que não dava nem pra andar de kart aqui no Brasil, sabe? Só que eu arranjei um cara lá na Inglaterra que falou, pô, tipo assim, aqui, acho que uns 30 mil... Não sei, que você consegue andar de Fórmula Vauxhall, que é a Fórmula Opel, que é a mesma da Fórmula Chevrolet que tinha no Brasil. Você consegue andar e eu sei que eu marquei, fui pra lá, encontrei um amigo me apresentou ele, sabe aquele negócio de... E apresentou esse cara e o cara falou, não, dá pra andar com esse dinheiro. Eu falei, tá bom, né, vamos lá, né. E aí eu comecei a andar com ele, que era uma equipe que era esse mecânico, um ajudante que ele chamava de final de semana, e nós três. E tudo assim, tipo, um jogo de pneu, você compra, e gasolina, tanto, sabe assim, tudo calculadinho. E também era categoria B, a mesma história da Fórmula Ford, era a Fórmula Vauxhall inglesa, categoria B.
Categoria B tinha também os benefícios de inscrição, não tinha que pagar inscrição, pneu também, acho que ganhava um jogo de pneu. Então isso ajudou muito. E aí foi a mesma história. E aí tinha um bônus também para você ganhar as corridas. E aí, primeira corrida eu ganhei. Ganhei o bônus, aí a coisa, agora vamos que vamos, agora né? Vai. E meu pai, e foi a única corrida que meu pai foi e viu, porque meu pai não ia pra lá. Pô, passagem era caro pra caramba. Caro. Na época era assim, era passagem minha. Mas sua mãe foi pra fora também? Seus irmãos foram? Cada ano ia. Uma vez no ano, era uma coisa assim. Tipo, 94 minha mãe foi numa corrida de Fórmula Ford. Em 95 meu pai foi nessa, na primeira do ano que eu ganhei. Depois não foi mais. Mas assim, foi legal, porque ele foi lá, tirou foto, fez material publicitário pra poder chegar aqui e vender a história, entendeu? Montou. E assim, ele montou, pô, ele era o mega articulador. Tipo, manager mesmo. Manager muito bom. Até então você não tinha alguém pra fazer o seu trabalho. Na verdade, até então, até nunca, porque eu nunca tive. Ah, seu pai fez tudo pra você. Fez tudo até o final, era eu e ele. A gente só foi ganhando experiência na coisa, mas assim, era eu e ele. E foi... Aí ele montou um esquema, aí a gente conseguiu um patrocínio um pouquinho melhor no meio do ano. E, se não me engano, a gente não começou com o patrocínio do Renata, a gente conseguiu esse patrocínio no meio do ano. A primeira vitória ajudou. A primeira vitória ajudou. Entendi. Então ele vendeu o peixe aqui e tal, e aí a gente conseguiu terminar o ano. Puta de um trabalho, hein? O esquema é absurdo. Absurdo total, assim, sabe? Não dá nem pra imaginar. Ele e minha família também, porque o apoio era, assim... muito grande, porque no fim focava assim o apoio familiar, grande parte para mim, né? Porque a casa lá inteira virava, a casa minha era uma agência de propaganda, praticamente. Então era tudo, minha mãe ajudava a configurar a coisa no computador. O primeiro computador que a gente comprou foi em 95, para poder fazer uma apresentaçãozinha de patrocínio. Olha que legal. Entendeu? Eu vi um vídeo que você mandou para mim, que é um quadro chamado Cartão de Visitas. Isso. Que era no Sport TV e tal. Acho que até o Armando Nogueira que apresenta você. Isso mesmo. Né? E aí ele mostra você na escola ali asfalto e tal, você com a molecada lá, mostra você na farmácia com o rapaz. Isso mesmo. E mostra você meio que engomadinho, com camisa, calça social. Você falou, ó, esse aqui é o Maurício vendedor. Marcelo vendedor. O Marcelo. Maurício é muito mais. Esse é o Marcelo empreendedor. Esse é o Marcelo... Mas é mesmo. Que vai caçar patrocínio. Parte... E aí você disse que o Piquet chamava de páginas amarelas. Então, isso aconteceu mais do final. O que acontece? Em 95, a gente começou esse esquema de entender como é que captava patrocínio, digamos assim. E aí, no final de 95, eu tive um acidente brabo, um acidente bem grande no final do campeonato. Deixa um café pra nós aqui, ó. Eu tava... Esse ano eu tava também brigando para ser campeão, por causa da vitória, eu tava com os resultados bons, apesar de eu ter ganhado uma corrida só, mas eu tava sempre com uma pontuação boa, então eu tava disputando o título mesmo. E aí em setembro eu tive uma batida feia, em Oulton Park, que eu quebrei as duas pernas, quebrei a mão, foi um negócio... Sozinho? Sozinho. Tem uma batida feia. Uau. Deu um problema... Eu não sei se foi um problema de freio. Alguma coisa aconteceu que o carro não freou direito e eu fui direto pro guarda-reio a uns 200 por hora. Bati de frente. Qual autódromo que é? Oulton Park. Oulton Park. Oulton Park. E era da Druids, que era a curva mais rápida do circuito. Então, assim, realmente, chegava a 240 lá, dava uma reduzidinha e em quarta fazia a curva. E eu fui reto e dei de frente. E o chassi do Fórmula Open é de alumínio, né? Eu costumo dizer que é uma banheira de alumínio. Você senta do lado de duas pranchas de alumínio e ele afundou 1 metro. Assim, afundou na minha perna, dobrou o pé, dobrou tudo. Fiquei preso no carro e aí teve resgate, me sedaram, levaram para o hospital. Isso era treino livre ou era corrida mesmo? Na corrida. E seus pais estavam vendo daqui? Não, porque não tinha transmissão. Ah, tá. Porque imagina o susto, hein? Então... Ainda bem, acho que não tinha. Ainda bem. Mas era tão precário o negócio na época que assim, eles só sabiam o que acontecia na corrida quando eu ligava pra eles no final da corrida do orelhão. Porque não tinha, eu ia no orelhão, ligava via telefonista. E falava, mãe, cheguei. E é aquela história, né? Você quer fazer uma ligação cobrar pro Brasil? Sim, quero. Aí alguém tinha que gritar de casa, aceito. E aí eu normalmente falava, mãe, cheguei em tal lugar, a corrida foi assim, dava um briefing que meu pai fazia o releasing da reportagem em cima do que eu falava pra ele.
E nessa corrida demorou para me ligar. Por coincidência, nessa etapa tinha um amigo meu que estava lá, que meu pai conheceu o pai dele, que era dono de uma churrascaria aqui em Campinas. O filho dele queria ser piloto. Aí ele falou, filho, você quer ser piloto? Manda ele para lá, para ele ver como é que é, né? E aí o menino apareceu lá, do nada, tipo, chegou lá, eu não tinha nem casa direito, né? Eu morava na casa do mecânico, em algum lugar, e ele chegou lá e ficou acompanhando eu lá nessa corrida, né? Filho do dono do churrascaria? Isso. Meu Deus. Aí ele tava lá, e eu lembro que o primeiro que eu vi foi a hora que eu cheguei no ambulatório, no centro médico do circuito. Eu cheguei lá de ambulância e tal, e tava ele chorando lá, desesperado, né? E eu já tava sedado, eu falei, não, calma, avisa, liga pra minha mãe e só fala pra ela que tá tudo bem, que eu só quebrei uma perna, mas que, tipo, amanhã... Tranquilo. Oi, mãe do Marcelo, ele quebrou uma perna, mas você sabe que ele tava chorando desesperado porque acabou o negócio dele, né? O esquema dele. Então, eu acho que acabou o sonho ali, e ele foi... Pô, fudeu, o cara vai morrer aqui. Ele me disse que ele foi ver onde teve o acidente, que era próximo, né? E foi feio, ele chegou lá, todo mundo levou acho que uns 40 minutos pra tirar o do carro. Nossa! Então ele foi, né? Ele teve um visual feio da situação. Quer mais café? Não, tranquilão, vou na água mesmo. Cara, que história legal, que história bacana. E aí foi isso. Aí eu consegui falar com a minha mãe lá do hospital, depois de chegar no hospital, só que eu tava grogue inteiro. Aí eu pedi pra moça parar a maca do lado de um telefone, fiz a ligação a cobrar do hospital. Grog, aí minha mãe, aí que ela notou que eu não tava bem. Aí assustou. E aí ela veio aí ela foi pro hospital. Ela foi. Foi, aí eu sei que eu apaguei, no dia seguinte eu acordei, ela tava lá. Ela foi teleportada pra lá, acho. Mas foi, resumindo a história do hospital, a parte das fraturas recuperei bem, mas eu tive uma lesão pulmonar grande por causa do impacto. E aí eu tive uma parada cardíaca à noite, o negócio foi bem feio. Meu Deus, foi feio. Foi feio. Então eu tive que recuperar a parte pulmonar para poder voltar pro Brasil. Foi uma cacetada. Dei isso aí foi sorte, a Fórmula Vauxhall. Vauxhall, que seria a Chevrolet da Inglaterra, né? E aí eu voltei pro Brasil todo estrupiado, né? Fudido. E na época não tinha as cirurgias que tinha hoje, né? Hoje colocaria pino em tudo e pronto. Eu não, foi tudo gesso. Então foi uma recuperação... Eu tava com gesso enorme numa perna, gesso enorme na outra, não podia ficar em pé, tinha que ficar cadeira de roda, gesso no braço, não podia apoiar a mão. Tava bem difícil, assim. Eu voltei, foi bem complicado. Você era aquele exemplo que as pessoas olham na rua, o pai olha pro filho e fala, tá vendo? Ó? Não corre. Porque ele é piloto. Olha o que acontece com quem é piloto. Então, pra falar a verdade, eu não tinha tanta noção do perigo, né? Eu fui pra lá com essa ideia de... Pra mim, automobilismo é seguro pra caramba. Eu assistia a Fórmula 1, ninguém morria, né? Então, eu peguei uma época que ninguém morreu na Fórmula 1. Então, pra mim... Até 93, né? Até 93. E lá eu comecei a ver, tipo, histórias das categorias de base, assim, que a coisa é feia. Tem muito acidente grave em Fórmula Ford, em Fórmula 3. O negócio não é tão simples quanto parece, né? E eu tive a minha também, né? E eu tive a minha voltei pro Brasil para me recuperar e logo em seguida, bom, isso daí já foi um pouco depois do Senna, né? O Senna foi em 94, a minha foi em 95. Então teve um pouco de... A imprensa, assim, ficou meio assustada um pouco por causa disso. Tava logo depois da morte do Senna, tal, tava com aquela coisa de automobilismo, é perigoso. Eu tava em evidência bem na região, principalmente. Aí, de repente eu volto tudo fudido pra cá, então foi... Não, a gente sempre ligava no jornal regional da EPTV, sempre tinha matéria. Sempre tinha. E o que acontece? Isso acabou dando um boom midiático, digamos assim. E por uma razão ou outra, o acidente me ajudou a temporada seguinte. Porque assim, a gente teve uma exposição tão grande por causa do acidente, que aí sim fechou os patrocínios maiores pro ano seguinte. Então, em 96 eu virei página amarela total, assim. Mas aí já virou banco já? Ainda não tinha o banco ainda. Antes do banco. Página amarela total. Página amarela total. Seu carro parecia um flyer, né? Cheio de propaganda. Não, e a gente foi nesse esquema daí, era 10 mil de um, 10 mil de outro, 10 mil de outro, é como se fosse um valor de um funcionário da empresa. Mas isso mês ou era... Mensal. Recebi, então tinha uma planilhona lá mensal, pagamento. Seu pai que controlava isso. Meu pai juntava tudo, falava,
é mais ou menos tanto que a gente tem, fecha com alguém aí, eu entrava em contato com as equipes, fechava Nossa, que legal, cara. E assim foi. Tá, isso aí, a gente tá falando de Vauxhall ainda, né? Vauxhall 95. De lá você foi pra onde? Qual aí eu continuei na própria Vauxhall 96, Ah. mas aí eu peguei uma equipe bem ruim, que eu acabei fazendo as primeiras etapas, aí abandonei, aí eu voltei pra equipe gambiarra que eu tinha feito em 95. Da Ford e da Vauxhall também. Da Vauxhall também. É, só que eu voltei no esquema do mecânico lá, eu e o mecânico. Tá. Né? E aí eu fiz uma preliminar, a gente não tinha muito programa do que vai fazer. Ele falou, pô, vamos ter uma etapa do europeu, que vai ser em Silverstone, preliminar da Fórmula 1. Uau. Vamos fazer essa. Falei, vamos, né? E assim, eu já tinha mais experiência com o carro, e eu andei muito bem. Aquela corrida, na classificação, eu fiquei em segundo posição na classificação, atrás do cara que foi campeão da temporada. E tinha, tipo, 40 carros, assim. Então, só que... Andava muito bem. Andei muito bem, muito bem. Aí eu fui desclassificado porque faltava um componente do carro que o pessoal do europeu usava e do inglês não usava. E o mecânico comeu bola, não afetava em nada, mas eu fui desclassificado. Só que aquilo ajudou eu pro ano seguinte, porque o pessoal das equipes europeias, quando eu fui negociar pro ano seguinte, eles lembraram dessa corrida. Falaram, pô, mas você fez aquela lá em Silverstone e, pô, primeira corrida você estava lá em segundo, eu lembro que você... Então, isso me ajudou a alavancar o ano de 97. Que aí eu fui, mesma coisa, conversar com as equipes e acabei fechando com a Vergani, que era uma equipe italiana, que tinha sido vice-campeã do ano anterior, e o cara me fechou por causa disso, na hora. Ele me chamou para um treino, eu fui no treino eu bati andei melhor do que o piloto deles, que já tinha andado no ano anterior. Caramba. Que era o italiano. E ele lembrava eu dessa questão de Silverstone. Na hora, eu fiz o treino, terminou, ele chamou pro fogãozinho e falou, vamos assinar pro ano? Eu olhei o valor lá, falei, liguei pro meu pai e falei, pai, tá dentro. Falei, 10, vamos fechar aqui. E eu lembro direitinho, era um valor, era acho que $150 mil, que na época era 170 mil reais. Uhum. Né? Que era mais 1 para 1, né? Que era assim, tipo, nem a Fórmula Ford que se andava com esse valor. Era um valor muito bom, um valor legal demais para um campeonato europeu. Mas a gente tá falando de Vauxhall. Fórmula Opel daí. Já é Opel, já. Mas o interessante desse campeonato era que era preliminar de Fórmula 1, né? Tinha várias etapas preliminares da Fórmula 1. Eu vi no teu currículo, Fórmula Opel, Fórmula Vauxhall, é assim que fala, Vauxhall? Isso. Aí tem a Fórmula 3000, a Fórmula 3, a Fórmula Ford inglesa. Isso. Hoje lá na Europa, existe isso ainda não? Ou hoje é só Fórmula 1, Fórmula 2? Não, existe, mas eles meio que padronizaram. Hoje tem a Fórmula 4, que seria a Fórmula Ford, a Fórmula 3... Fórmula 4? É. Essa que os filhos do corre aqui no Brasil, isso. Que é aqueles carros padrão, né? Isso. São todos iguaizinhos. Isso. Ah, a Fórmula 4 é isso, Fórmula então. 4. Ah, que legal. Na verdade, teve muitas mudanças. Eu corri na época da Fórmula Opel. A Fórmula Opel, o Rubinho foi campeão, Mika Hakkinen foi campeão. E depois acabou essa categoria e entrou a Fórmula Renault. Mas era o mesmo princípio, uma categoria monomarca, carro todos iguais, motores iguais. E só que normalmente levava o nome do motor, digamos assim, de quem fornecia o motor. Depois eles padronizaram pelo nome, hoje virou Fórmula 4. Fórmula 4 então seria o equivalente à Fórmula Ford. Fórmula Ford, isso. Tá. A gente fala de potência, de velocidade e tal. Fórmula 3 seria a Fórmula 3 que sempre existiu, Fórmula 2 seria a Fórmula 3000 da época e Fórmula 1. Então, assim, o esquema ainda é o mesmo. O que acontece é o custo que hoje em dia... Mas peraí, então, se a gente for fazer um paralelo com o presente, o teu passado e o presente de hoje, você chegou até a Fórmula 2. Isso. Se falasse hoje. Isso, exatamente. E a Fórmula 2 você corria na equipe do Alan Prost. Exatamente. O equivalente da Fórmula 2. Seria, assim. Hoje em dia tem as equipes júniores, né? Sim. Tem a Red Bull. A Red Bull tem a academia da Red Bull Júnior. Tem a da Alpine. Williams, Alpine. Na época, foi bem o início disso. Bem o início. Foi o primeiro ano que as equipes montaram, tipo, a equipe Júnior da Prost na 3000. Tinha a equipe McLaren Júnior também na 3000. Mas na 3000 aí o Prost tinha uma equipe dele. Na verdade, ele associou com uma equipe. Qual que era a equipe? Que era a Pomatox, que era uma equipe que já existente da Fórmula 3000. Porque na Fórmula 1, a Prost Grand Prix era Ligier. Era Ligier. Isso, você chegou a correr? Não. Você pilotou uma Ligier ou não? Não.
Isso, o Prost comprou depois, aí virou... Tá, mas você chegou a pilotar alguma Fórmula 1? Não cheguei. Ah, entendi. Cheguei a preparar a teste, mas foi bem na época que a Prost já começou a meio que... Mas você não chegou a pilotar Não. nem de teste? Não. Né? E lá na Fórmula 3000, que seria o equivalente à Fórmula 2 hoje, o Prost tinha feito uma associação e ele participou de uma escola de pilotos. Ele montou uma escola, uma academia. Ele montou uma academia. Na verdade, o que ele fez? Ele dava um apoio para... Vamos voltar assim. Eu fiz a Fórmula Opel. Fórmula Opel, eu tinha experiência já com o carro, peguei uma equipe boa e, tava no ano que tudo deu certo. Esse ano eu ganhei as primeiras 3 etapas, ganhei acho que 9 corridas no ano. Uau! A equipe, a gente disputou 2 campeonatos, campeonato europeu e campeonato alemão. Ganhei os 2 campeonatos, que tipo eram feitos que, na época, a Fórmula Opel era igual a Fórmula Ford 2000, de antigamente, que o Senna disputou, e o Senna foi campeão inglês e europeu e inglês. E eu fui europeu e alemão. Tipo, foi a primeira vez que o piloto daquela temporada foi campeão em 2 temporadas no mesmo ano. E foi um ano que eu dominei, foi muito legal. E a gente fez muitas etapas preliminares da Fórmula 1. Então a gente corria no domingo de manhã, antes da Fórmula 1. E isso que... Meu contato com a Prost surgiu daí. Porque na etapa de Barcelona eu ganhei a corrida. Na hora que terminou a corrida, eu fui lá conversar com a equipe e tal. Tinha o Cesare Fiori, que era diretor da Prost, foi diretor da Ferrari, diretor esportivo. Chegou lá e falou: Marcelo, parabéns, não sei o quê, tá aqui meu cartão, vem falar comigo depois. Vamos conversar. E essa hora aí teu olhinho fez o quê? Eu falei, caraca. Olha que esse cara chega, viu? Eu quero conversar com você depois. Mas foi mais ou menos assim, mas foi surpresa. Passa o filme instantâneo ou não cai a filme? Não. Eu não foi uma coisa programada, assim, sabe? Foi bem, eu nem imaginei isso aí. Só que aí toda a corrida preliminar ele tava lá, né? Ele foi em Silverstone, ele tava lá. Silverstone ganhei também. Aí ele chegou lá de novo e tal. Aí ele falou, ó, entra em contato. Aí ele explicou, falou, a gente vai fazer no final do ano um treino e vamos escolher alguns pilotos para apoiar, tal, pensando, tipo, ele fazer um apoio para alguns pilotos promissores, pensando na equipe de Fórmula 1. Aí no final do ano eles programaram um teste de Fórmula 3000 lá em Manicourt, e aí chamou, tipo, campeão da Fórmula 3 alemã, campeão da Fórmula 3 francesa, chamou alguns, eu tava no meio, e eu fui bem no teste, e aí eles me contrataram, digamos assim. Aí você entrou pra Aí eu entrei pra equipe deles na Fórmula 3000. E aí você tinha contato com o Prost? Com o Prost, tinha um contrato com ele e tinha, assim, um subsídio. Eu tive que levar patrocínio também, mas eu levei 1/4 do valor que precisaria. E ele que chegava com o resto? E ele chegou com o resto, porque senão eu tava com o patrocínio Fórmula Opel. Então, mas e nessa 150 mil, com 150 mil... Nessa hora seu pai falou, filho, estouramos, agora... Não era um negócio assim, mas era caramba, tipo, vai, né? Vai embora. Vambora, vamos ver o que dá. E o Banco Bandeirantes surgiu na época da Fórmula Opel. Você voltando à história. Né? Mas eu consegui levar esses patrocínios pra 3.000. Então, você já chegou com talento, chegou com patrocínio. Não, aí deu certo, tinha a opção da Prost, o negócio foi muito bem. Legal. Tinha uma boa... E aí tem uma fase, uma entrevista que o Prost apresenta você com, esse aqui é nosso piloto. Sim, fizemos uma apresentação aqui no GP Brasil. E o Prost... Que era a primeira etapa do ano, aí ele me apresentou pra equipe, fizemos tipo uma coletiva de imprensa e tal. E ele falou, esse aqui é meu piloto pra temporada 2000 de Fórmula 1. Isso, O que aconteceu? O que houve nesse meio tempo para que isso não se concretizasse? É muitas coisas. Da mesma forma que eu tive sorte em algumas situações, assim, muita perseverança, porque assim, eu não largava o osso, tentava, batia, me quebrava, voltava, vamos andar de novo. A Prost foi uma saída boa. Eu acho que, pensando bem, eu poderia ter escolhido, de repente... Ele deu a opção na época de fazer Fórmula 3 alemã, mas eu acabei ficando na 3000 mesmo. De repente, poderia ter sido uma escolha melhor. Porque o problema da Fórmula 3000 na época é que eram poucas corridas, o pessoal era muito... Tipo, tinha um pessoal experiente que já vinha do ano anterior, então era muito difícil você destacar no primeiro ano. Era uma categoria que você se destacava no segundo, né? E dinheiro, né? Você tem que ter dinheiro para 2 anos, né? Eu, assim, fechei o que eu tinha para aquele primeiro ano, e a Prost acabou também entrando num declínio, a equipe de Fórmula 1. Então, pro ano seguinte também eles já não estavam com aquele entusiasmo todo ali. Isso era 90 e quanto? 98. E eu tive um ano bem ruim, eu só fui ter alguns resultados bons lá pro final do ano. Então, eu não consegui dar, tipo assim, eu tive uma chance,
eu teria que ter dado uma mega impressionada, assim, uma mega mesmo, pra conseguir, de repente, mudar um pouco o caminho, entendeu? E por várias circunstâncias eu não consegui, entendeu? Consegui no finalzinho andar legal, meu melhor resultado no ano foi em Spa. Mas eu acho que nem foi nenhuma coisa sua, foi uma coisa da própria equipe. Porque alguém correu naquele ano de 2000? Então, 98, você diz? Não, em 2000, ele falou assim, piloto pra 2000. Em 2000 a partir de 98 foi na base do dinheiro. Todos os pilotos que ele levou para lá era quem levava dinheiro, não tinha jeito. E não necessariamente talentoso. E assim, eu acho que também eu tive algumas chances depois. Tudo bem, esse ano da Prost não foi um ano que eu terminei legal, mas eu não consegui criar um impacto gigantesco. No ano seguinte eu fui fazer o campeonato italiano de Fórmula 3000, que foi na verdade o mesmo campeonato que o Massa fez. Que legal. Logo depois que o Massa foi campeão. E a primeira etapa que eu fiz do italiano em Monza, eu fiz e ganhei a corrida. E assim, eu peguei um carro bom. E na hora, eu já tava com mais experiência, na hora eu saquei o negócio. Falei, muito carro, não tem jeito. Entendeu? E aquele carro da Prost, eu não consegui me achar com ele. Nossa. O carro que eu andei no campeonato italiano era o antigo carro que no ano anterior era o carro do Montoya. Da equipe Supernova, que era a equipe mais top que tinha. E eu sentei no carro e falei, isso aqui é maravilhoso. Esse é o filé. Entendeu? E sentei e ganhei a corrida. E se eu ficasse naquele carro, eu ganhava o campeonato. Era assim, grande chance de eu andar bem no carro. Então é aquela coisa, que você com mais experiência começa a sacar o que funciona pra mim, o que não funciona. Mas assim, é difícil você ter essa voz numa equipe nova, com pouco treino e muito carro. A Fórmula 3000, quando eu corri com a Prost em 98, eram 42 carros. Entrava em algumas corridas, classificavam 26. E então, assim, tinha muita gente que mal correu o ano inteiro. Chegou no meio do ano e desistiu, porque não classificou. Desiste. Então, assim, era muito difícil. Ficar pagando pra não correr também, né? Muito difícil. Então, e não tinha. Hoje em dia você tem Fórmula 2. A Fórmula 2 tem 3 corridas no final de semana, tem grid invertido, tem muita coisa que facilita você ter um resultado. Né? Entendi. Na época, não. Quem tá dominando, filho, domina e tchau, assim. E quem tá ali atrás, tá ali atrás. É difícil você ter uma mudança durante o ano, assim. Entendi. Né? Bom, falando do Prost, era um cara legal? Era um cara bacana? Comigo, ele foi muito nota 10. Ele era baixinho mesmo? Baixinho. Uma tampa, né? Tampinha. Mas comigo ele foi muito gente de boa. Muito gente boa. Que tinha uma galera que não gosta dele até hoje, por causa da treta eu com o Senna. odiava ele, né? Eu xinguei ele a vida inteira. Eu assistia a corrida querendo que ele quebrasse, batesse. né? Mas, assim, foi meio surreal quando eu fui conhecer ele e falar, porque assim, aí eu acho que aí caiu a ficha do tipo, eu assisti o cara na televisão, no sofá em casa, cara. E eu tô aqui. E ele é tetracampeão, né? Tetracampeão. E na época, assim, ele deu apoio pra equipe, legal. Aí eu tive um problema com a equipe, que assim, o outro piloto era francês. E no meio do ano a equipe fez umas coisas assim, tipo, eu fui fazer um treino e quando eu fui colocar o pneu novo no meio do treino, não tinha, porque deram o pneu novo. Era francês. E começou uns negócios assim, e no meio do ano tinha um francês que era o responsável pela equipe de Fórmula 3000, chamou ele lá na série da Prost, na equipe de Fórmula 1, chamou ele lá e falou, negócio seguinte, você não tá andando bem, e se você não marcar ponto, não marcar ponto nas próximas 2 corridas, você tá fora. Ou isso ou nada. Aí eu fui embora, falei, não vou ver, mas não dá pra fazer assim, tal. Aí eu vim Se você tivesse um carro decente, eu vim pra cá e eu comecei a planejar, já liguei pra equipe de Fórmula 3, que eu tinha um restinho de patrocínio ainda, falei, vou fazer Fórmula 3, tava no meio do ano, Fórmula 3 alemã. Então eu liguei pro cara, tava quase tudo fechado, fui visitar a equipe, tava tudo no esquema. Voltei pro Brasil, até anunciei que eu ia correr na equipe alemã. Chegou na semana da corrida, que ia ter a corrida na Áustria, o cara da equipe, esse francês, a advogada da equipe, ligou e falou assim, cadê você? Eu falei, tô no Brasil. Mas como assim você tá no Brasil? Você é piloto da equipe, você tem que vir correr aqui. E as equipes não podiam correr com o carro. Você tem que ter os 2 carros lá, senão você é multada. Isso, tipo, na quinta-feira. Falei, não, mas eu não vou correr. O cara me chamou aí, falou, já fez uma proposta indecente. Eu falei que não quero e pronto. Aí ela, não, você vai correr, se não vier aqui, você vai ser processado.
Falei, pô, fudeu, catei o avião, fui pra Áustria, virado. Do nada. Do nada, cheguei lá, aluguei um carro, fui pra pista, tudo sem dormir. Cheguei na manhã, no dia do treino, tudo virado, andei mal pra caramba, mas assim, pelo menos não, digamos assim, Você não foi, processado. Aí terminou essa corrida, tinha corrida de Silverstone, de Fórmula 1, marquei de conversar com o Prost, aí sentei com ele lá no paddock, puta, eu tava muito puto com a situação, aí cheguei, falei um monte pra ele. Imagina, aí depois terminou, eu falei, caramba, eu tô com o Prost aqui, metendo a boca dele. Comi o cu do Prost aqui. Que situação, eu nunca imaginei. Mas eu falei, meu, e ele, coitado, ele falou, não, tipo, você tem razão. E eu falei, meu, o cara chamou eu lá, fez essa proposta absurda, eu falei que não queria, voltei pro Brasil, aí a mulher ligou, escorraçando eu, você tem que vir, aí eu vim, falei, assim não dá. E aí ela... Duas uma, ou eu termino o ano, ou eu paro agora. Porque do jeito que a coisa vem andando, eu não vou fazer ponto. E eu vou ser largado, no final da temporada, vou ser expulso, vou estar queimado total, né? Aí ele, não, desculpa, a situação, não tô dando atenção legal pra equipe, tô sabendo dos problemas que aconteceu. Deixa comigo que você vai até o final do ano. Não, deixa comigo que eu vou ver isso. Aí o mesmo francês me liga, que chama Gripon. Jean-Luc Gripon. Pensa num francês encardido. Me chamou reunião novamente lá. Cheguei lá. Ele falou assim, ó. Seguinte, você vai até o final do ano. Saiba que não é por vontade minha. Olha. É porque o chefe pediu. Mandou. Então só tô te avisando isso, não sei o quê. E eu... Chupa! Aí, engole essa. Aí, enfim, eu fui. Aí... mais relaxado pela situação, fiz umas coisas legais no final do ano, marquei ponto, né? Deu uma recuperada, mas assim, não consegui fazer alguma coisa que alavancasse tão bem ano seguinte. E aí no ano seguinte fui fazer o italiano, que aí volto para aquela história que eu falei, peguei um carro top, agora vai, né? Ganhei a corrida, muito bem, só que tava com o dinheiro contado, tava aquele negócio assim, sabe? Aí eu fui negociar com o cara da equipe, no paddock, lá na corrida seguinte. Falei, preciso correr. Eu fiz o acerto pra uma corrida só. Aí eu falei, pô, vamos fazer nesse mesmo valor para as próximas corridas. E o cara, não dá. Eu preciso demais. Foi. Aí eu falei, pô, então, puta, infelizmente, não dá. Não vai dar. O que eu fiz? Saí andando no paddock lá, falando com toda essa equipe. Vamos ver o que a gente... Precisa de piloto? Tenho tanto, aquela coisa. Aí fechei com outra equipe. A hora que eu fechei com o cara, fechei, assinei na hora. Tipo, não tinha empresário, não tinha nada. Pô, faltou alguém pra dar uma, né? Faltou. Assinei lá com o cara, terminei de assinar. Desci o carrinho lá. O cara da equipe me liga e falou, pensamos bem, dá pra fechar o valor que você queria. Ah, filho. Não. Putz, eu queria morrer, né? Eu falei, não. Agora já era, já falei, assinei. eu acabei de assinar com o cara. Ele falou, pô, eu não acredito. Voltei, ainda falei com o cara, tentei dar um migué lá, mas o cara, não, você acabou de assinar. Eu falei, já era. Tá bom, né? Puta, a equipe era uma bosta. A equipe era ruim demais. Aí eu fiz 2, 3 corridas, aí eu quebrei o pau com a equipe. Quebrei o pau, larguei, saí, aí consegui voltar pra outra equipe de novo, né? Pra uma corrida lá. Mas foi uma puta uma confusão. Fui correr com a equipe aí na véspera do treino. O cara da equipe anterior chegou lá e falou, você não vai correr, porque é tudo na Itália. A equipe era italiana e a equipe boa que eu corri era da Inglaterra. Ele falou, você não vai correr porque você tem o contrato com a gente aqui, não sei o que, e o diretor de prova não deixa você entrar na pista. Falei, puta merda, aí tive que ir lá com o italiano, falei, não dá não, pra você negociar, você tem que pagar multa. Falei, multa, não tem dinheiro, é uma merda. Aí, cara, tá bom, vai 5 conto pra você aí, resolve? Resolve. Fechei, liberou com o outro, fui correr com o outro, nossa, ó. Imagine isso assim, tipo, de macacão pra estar no carro. Mas é a coisa que o glamour que a gente vê na televisão não mostra, não, glamour zero. Na Fórmula 1 é tudo glamouroso demais. Zero. Legal. Mas, você tá vendo, cara? Aí, enfim, voltei, não consegui recuperar a chance que eu tinha, porque assim, eu tinha que ganhar a corrida pra poder ter chance, mesmo igual a Fórmula Ford, pra ter chance de ir na última com chance de ser campeão. E eu tava em primeiro na corrida em Misano, o cara que tava em segundo atrás de mim era o líder do campeonato. Aí faltava 2 voltas, os caras deram placa pra ele, eu via na placa do box, tipo assim, pro cara slow, tipo, pra ele tirar o pé e ficar em segundo, né? Porque eles sabiam que eu não ia deixar passar, sabe? E eu lá na frente, e ele chegando na, acho que penúltima volta, ele tentou passar eu.
por fora, num grampo que tinha. Eu vi o carro dele assim, eu já dei uma esfregada nele assim. Você já espalhou o frango? Espalhei, já dei na lateral dele, esfregou, na curva seguinte, ele na frente, furou o pneu dele, ele foi reto. Aí eu falei, agora furou o pneu. Na curva seguinte, a asa inteira do meu carro saiu, entrou embaixo do carro, eu saí rodando na pista. Puta merda, aí saí puto pra caramba, fui lá no box dele xingar ele. Papagaiada, né? Mas, enfim, ali eu perdi a chance do campeonato, perdi o dinheiro que eu tive que consertar o carro, ali ferrou tudo. Ali ferrou a chance que eu teria de dar uma última tentativa, digamos assim. Se eu fosse campeão italiano ali, daria para de repente pensar em alguma coisa, né? Depois disso eu fiz umas etapas no ano seguinte, ainda no campeonato italiano, com uma equipe de Mônaco. Fiz umas 3 etapas, mas aí o dinheiro já tava acabando, a coisa já tava... Não, a galera acha que é muito simples chegar no automobilismo, chegar na Fórmula 1. Não, é fora de... É fora de contexto. É fora de contexto, é fora de contexto. E aí no finalzinho... E assim, eu acho que eu dei muita sorte nas coisas que aconteceu. Eu acho que não dá pra mim nunca falar... não cheguei a andar de Fórmula 1. Gente, é surreal, tô falando. Cara, se você analisasse agora tudo que você me contou pra galera que tá assistindo... Você faria o quê? Você faria alguma coisa diferente? E se sim, o que seria? Não, eu acho que foi tudo legal o que eu fiz. Eu acho que se eu fosse fazer alguma coisa diferente, seria não ter precipitado para assinar aquele contrato italiano, por exemplo. Essa coisa. Isso acho que foi uma cagadinha. Isso já tava lá avançado a sua carreira. Mas assim, o restante, muito legal. A parte de vida, assim, de experiência, tudo totalmente sem planejamento eu morei nesse ano, em 95, que eu morei com um mecânico, no meio do ano, ele não que ele me tocou da casa, mas ele falou, ele falou, pô, Marcelo, ele é separado da esposa. Aí ele falou, tô vendendo a casa, mas assim, eu tenho que sair da casa, porque eu vou voltar na casa dela enquanto eu vendo, porque não pode estar ninguém morando na casa, pra mim poder vender a casa. Então, tipo, dá seus pulos. Aí eu morei meio ano em bed and breakfast, naquelas casas de senhorinha que aluga, e não em uma, cada semana em uma. E no final de semana eu ficava no trailer do meu companheiro de equipe. Então eu ficava tipo 4, 5 dias no trailer, saía do trailer e ia pra bed. Então eu tinha um Uninho, um Fiat Uno 1000. E eu morava com a mala no carro. Então eu morava no bed and breakfast, do bed and breakfast. Então isso sem celular, sem minha mãe saber onde eu tava, sem meu... Então eu não sei quem era mais louco, se era eu ou eles. Porque eu não imagino deixar meu filho tá lá na Inglaterra, sei lá eu aonde, e totalmente... Fizeram legal. Eles sabiam que você era um cara... Não, acho que eles tinham ideia. Tinham ideia que você era um cara responsável. E também eu tinha noção, porque assim... Pô, você tá sozinho, você não pode fazer merda, né? Tipo, você não vai num boteco lá e arranjar briga. Assim, vão te enterrar como indigente. Cara, mas você é o tipo clássico daquela pessoa que correu atrás do sonho. Parabéns. Sim, não, foi um negócio assim. E depois disso, então, eu morei nisso. Teve anos que eu morei em lugar legal. Em 99, 2000, eu morei em Mônaco. Então, assim, chegou a morar em Mônaco? Eu morei em trailer e eu morei em Mônaco. Morou em Mônaco. Assim, eu vi os dois lados que legal, do negócio, cara. assim, mas assim, sempre sem... numa boa, sem ficar chorando por saudade de casa, sem reclamar que a comida ali, arroz e feijão, não tem. Eu me adequo fácil, assim, à situação, sabe? Eu não tenho muito, sei lá, eu queria o sonho, corri atrás. Correu e alcançou. Pensava só naquilo e isso foi legal. Acho que se eu pensasse menos, não ia ser tão legal, porque de repente não ia passar pelos perrengues assim, tão numa boa que nem eu passava, entendeu? Que legal. Você tá vendo? Você que tá assistindo aí, a gente tem uma premissa aqui no Pois É, que assim, é um lema que eu tomei pra minha vida. A vida só vale a pena se a gente tiver uma boa história pra contar. Então, por exemplo, olha a história do Marcelo Batistuta. É uma puta história. De alguém que correu atrás do seu sonho, né? Eu classifico também. Eu comecei a ter noção de como foi essa história agora mais velho, porque eu vejo assim, o que aconteceu nesses 10 anos que eu corri, de 10 anos de piloto, assim, comparado com os 10 anos seguintes, não que os 10 anos seguintes foram chatos, não, entendi. Mas assim, foram anos normais, de uma pessoa normal que vive e faz as coisas por aqui. Os 10 anos anteriores foram assim,
É 50 anos em 10, assim, sabe? O negócio é muita coisa. É muita coisa errada, é muita cagada, é muito perrengue. Mas foi muito bom. Mas foi muito legal e não dá pra replicar. Tipo, não é uma coisa... Se eu fosse falar, filho, vai fazer um negócio parecido, não tem como. E ver esses 10 anos aconteceram na fase certa da vida, né? Sim. Onde você tinha maturidade. Exatamente. Na verdade, eu tinha... Acho que desde pequeno, meu pai notou isso, minha família... Eu tinha responsabilidade, maturidade, eu acho que eu tinha uma cabeça... boa pra bem isso. boa pra isso, entendeu? A única coisa era muito tímido, mas isso de certa forma ajudava um pouco. Eu fui aprendendo, a única coisa que eu tive que aprender foi isso. Eu dependia muito de fazer divulgação da empresa, entrevista. Eu tinha que me vender muito para conseguir o patrocínio para andar. Tipo, não tinha uma situação que falava, tem um Banco do Brasil aí que te dá dinheiro e acabou. É que hoje o piloto de Fórmula 1, acho que você tem muito mais propriedade para falar. Hoje o cara chega na equipe, você não chegar com uma empresa por detrás dele, que é o caso do acho que não era o Latifi, outro menino que era companheiro do Mick Schumacher. Stroll, o Mazepin. O Mazepin. Ele chegou com a empresa do pai dele. Mas mesmo os outros pilotos, mas esses daí são caras assim, absurdamente milionários. Mas os outros, mesmo com bastante dinheiro ou com apoio de alguma empresa, é coisa forte, entendeu? Esse esquema páginas amarelas hoje em dia não funciona. Não funciona. Entendeu? Não dá. Entendeu? Por isso que eu tô falando, eu dei sorte de pegar uma época que o dólar era 1 por 1, que eu pegava dinheiro brasileiro para levar para lá, entendeu? Então... A realidade é outra. As equipes, eu fiz esquema muito barato, então... Meu estilo de vida era muito barato, demais. Eu tive... Nessa época que eu fui despejado da casa, eu lembro que eu tinha um bom contato com o Elinho, com o Hélio Castro Neves. Que legal. Da época do kart e tudo. E na época até comentei com ele, os primeiros anos que ele foi pra Inglaterra, a gente foi junto. E estava sempre junto. E ele ainda falou, vai lá, de repente você mora comigo, divide a casa. E eu fui com o meu ninho lá com a mala e cheguei um dia eu marquei de conversar com ele. Aí eu fui jantar com ele e tudo, dormi uma noite na casa dele. Mas, eu vi o esquema dele, assim, naquela época que ele fazia a Fórmula 3, abriu o armário lá, era só o Hugo Boss que tinha no armário dele. Ele tem um esquema fudido, entendeu? Eu tinha uma mala dentro do carro, então assim, não era compatível, não dava nem se eu quisesse, eu podia morar com ele, eu não ia conseguir jantar uma noite com ele. Entendeu? Eu tinha uma vez por semana, eu ia comer McDonald's, que era o meu, pra sair da massa, entendeu? Comer uma coisa diferente. Pra sair do macarrão. Então era um mundo completamente diferente, então não dá pra comparar. Que demais. Tá vendo só? Cara, papos como esse aqui só são possíveis graças a você que dá essa moral pra mim, a quem eu agradeço de novo. E também algumas empresas que patrocinam o Poesia, empresas que são parceiras, que permitem que esse programa esteja no ar. E precisa arranjar mais, né? Não, precisa arrumar mais. Eu preciso ali, páginas amarelas. Vamos fazer. Aqui. Poesia amarelo. A gente não tem ainda nenhum apoiador financeiro. Então, é um agradecimento aqui. São aqueles apoiadores que deixam o Poesia acontecer. Né? Que é o caso da Zap. A Zap é uma loja de informática aqui em Campinas, maravilhosa, que não só faz a venda, como também faz a manutenção de equipamentos de informática. Então fica aqui no Swiss Park e dentro do prédio da Zap tem essa sala de podcast. Então eu sou muito grato ao Jean e à Melina por cederem esse espaço e emprestarem. Muito obrigado, viu, Jean, Melina e toda a galera da Zap. Obrigado mesmo. Se você está assistindo, quer ter o seu podcast também, cara, fala com o pessoal da Zap, da RGB, que eu vou falar também. A RGB é uma outra empresa que aí chega com a parte técnica. Câmeras, microfones, iluminação, o corte, a edição, toda a parte de colocar isso no ar é feito pelo pessoal da RGB, pelo Rafão, pelo Gabi. Aqui também sou muito grato. Valeu, Gabi! Aí, ó. Aqui é uma grande família mesmo, um esquema muito legal de trabalhar. E também não posso esquecer do pessoal da Maple Comunicação, a agência que abraçou o Poesia, criou a identidade visual e faz todo esse trabalho de divulgação do Poesia. Então, Eduardo e toda a equipe da Maple também, nosso muito obrigado. Se você que está assistindo aí, sua empresa quer patrocinar o Poesia, quer fazer parte disso aqui, entre em contato, cara, manda uma mensagem pra gente. O e-mail é poesia@zeneves.com.br. Poesia, igual o nosso logo aqui, poesia@zeneves.com.br. Ô Marcelo, só pra gente dar sequência aqui, tem uma brincadeira que a gente faz aqui com todo entrevistado. Aqui tá o seu nome, grande Marcelo Batistuzzi. É Marcelo Batistuzzi ou tem o nome do meio? Tem Mahmoud no meio. Mahmoud? Que é da minha mãe, que é da
área da parte síria. Sua mãe é descendente síria? Meu avô veio da Síria. Que legal, cara. Tem uma misturinha de síria, italiano. Italiana aí. Então, Marcelo Mahmoud Batistuzzi, nascido em Elias Fausto no ano de 76, filho do seu Mauro e da dona Neife, irmão do Júnior e da Paula. Isso mesmo, é isso, Ana Paula. Isso mesmo. Certinho, ó. Opa, certinho, você tá... tô acertando tudo. A gente tem uma brincadeira aqui, ó. Aqui está o seu nome, tá vendo aqui, ó? Você que tá assistindo, né? Aqui tá o nome dele. E aqui embaixo tem um espaço em branco e aqui alguns caracteres. Eu quero que você selecione, sei lá, 1, 2 ou 3, você escolhe. E você escolhe o desenho e você coloca aqui, preenche e me dá depois o significado. Por que você escolheu? Aquilo que tá refletindo, sei lá, a sua vida atual, aquilo que refletiu a sua carreira, o que você quiser. Vou pegar uma coisa aleatória aqui. Pode pegar aí. Pode ser mais de um? Pode, quando você quiser. Pra Pra você me explicar depois. Vamos preencher. Puxa aí. Isso aqui. Aí, ó. Aqui, ó. Boa. Pronto. Ele escolheu aqui uma câmerazinha fotográfica e um símbolo de cifrão. Tá vendo aqui, ó? Agora me explica por quê. Conta pra mim. Olha, conta pra nós. Então, isso daí eu acho que reflete bem minha época de piloto. Eu tive que meio que aprender a aparecer na mídia, graças ao meu pai, que foi um mega agente. Então a gente tinha uma estrutura de... Eu vinha pro Brasil, era visita em todo Correio Popular... os jornais daqui, qual que era mesmo? Diário do Povo. Diário do Povo, Correio. Diário do Quercia, né? Exatamente, Diário, Correio, tinha a Folha também, tinha uma Folha regional aqui. Tinha. Então eu visitava EPTV, eles, trazendo fotografia, EPTV, Tati Sports. Tati Sports. Primeira entrevista que eu fiz na vida foi com o... Alberto César? Não, que você entrevistou ele aqui também. Será que foi o Batista? Batista. Carlos Batista. Batista, primeira entrevista. E uma Legal. muito legal, que eu tenho ela via KS assim, eu tô lá assim, pô, não sei nem falar. Hoje eu tô falando aqui desse monte aqui, eu não tô nem deixando você falar. Você tá doido? A sua história é muito linda, cara, Mas muito legal. eu não sabia nem falar, tava morrendo de medo lá de... Aí eu tive que aprender, superar isso pra aprender a falar, aprender a conversar. O profissional. Pra poder ganhar o cifrão, pegar o dinheiro pra levar pra equipe, né? Porque era pega aqui, leva lá e... É que o cara ele tem que ser bom de marketing pessoal, de mídia, né? O piloto. Hoje a gente vê o piloto, cara. Vamos falar de um Hamilton da vida, assim. Ele se envolve em muitas causas, tal. Sim, Ele entra de cabeça em algumas frentes, tal. O Verstappen não. O Verstappen já é mais contido na dele, mas a imagem dele é muito forte. Sim. Vamos falar por esse lado. O piloto ele tem que se vender, a imagem dele tem que ser bem vendida. Sim, com certeza. Isso acho que em todo o esporte, né? Acho que se você tem uma imagem... Ali era uma coisa de necessidade mesmo, né? Porque eu não tinha ainda... Tem gente que ainda... Algum piloto que tem a condição, um patrocinador forte por trás, família, dinheiro, conhecimento. De alguma forma o cara tá lá. E assim, se ele faz uma boa imagem ou não, é um extra, digamos assim, né? Sim. Agora, pra mim, não. Ou eu fazia isso, arranjava dinheiro e andava, corria, ou eu não corria. Então era isso, era a rotina de visitar programa TV Mulher, Silvia Popovic. Mas em algum momento enchia o seu saco isso aí ou não? Não que enchia, é o que eu falei, eu tinha só que me esforçar um pouco, porque não tava acostumado. Não, praia também. Entendeu? Então eu não gostava muito desse glamour, assim, sabe? Dessa parte de artista, tudo. Então eu ia porque tinha que fazer. A hora que eu parei de correr, parou, acabou e já era, entendeu? Tipo, eu fazia isso porque eu precisava, não porque eu queria criar uma imagem. Tem que fazer, né? E era a forma que eu achei de meu pai e eu achamos de fazer a coisa funcionar, entendeu? E também funcionou bem na época. Hoje, como eu disse, hoje eu não tenho nem ideia como eu sou totalmente da época analógica, né? Então eu ia lá nos jornais e hoje eu não tenho mais jornal, né? Acabou o jornal. Mas tem podcast, você pode ir em outros. Tem podcast, mas assim... Hoje o Marcelo Batistuzzi trabalha com o quê? Com simulador, simulador, né? Como é que é? Conta pra galera. Isso veio da época de corrida, né? Foi o que a corrida me proporcionou, digamos assim, né? O quê? A hora que eu parei de correr, nos últimos anos, eu montei um simulador. Eu sempre gostei de game, E aí eu montei um simulador pra mim. Pra fazer... Na época a Fórmula 3000 era muito pesado, o volante do carro. Era um carro muito, muito físico. Porque não tinha direção hidráulica
tinha muita pressão dinâmica, o câmera na mão. Uia. Então por isso que eu digo, eu sou geração antiga, eu tive sorte também. Não tinha as borboletinhas aqui, não né? Tinha, eu só corri na época de câmera na mão, tinha um botão no volante só. Que era o rádio e água, que era né? água, 2 botõezinhos, e era muito bruto o carro, muito bruto. E eu fiz um simulador para treinar físico, então eu fazia, o volante tinha umas molas, umas coisas, e era conectado ao game. Então eu fazia a corrida de várias voltas com aquele volante pesadão para treinar físico, e né, daí que eu montei o simulador. E quando eu vi que a carreira já estava pensando em parar, eu comecei a pensar nessa história do simulador, mas isso estamos falando em 99, 2000, ano 2000. Então foi muito, muito antes das equipes de Fórmula 1 usarem simulador. Sério? Então foi um negócio bem assim, bem precursor, mas bem novidade. Assim. Mas aí o jogo, o software... O software era você do GP2. Tá, mas o seu você desenvolve? Não, a gente pegou o software que Qual existia. o software que você usa hoje? Hoje tem diversos aí, né? Tem a linha do F1. Mas você usa aquele automobilistas que você usa? Automobilista, no caso de estocar. Então, vai muito da categoria, do que e vai o fazer. equipamento, qual que você usa? Equipamento a gente monta os próprios, né? Na verdade, a gente tem Mas o volante? tudo próprio. Não é o Logitech? Não. Ah, que legal. Mas tem a resistência, tem a tração. Tem tudo. Aquilo lá é cabo puxando, né? Não, tem motor. Tem vários tipos, né? Tem do mais simples ao mais complexo. Tem e aí você monta o cockpit com movimento, cockpit com movimento. E você vende esse simulador ou é alugado? Só eventos, só para eventos. Ah, e quem que contrata, por exemplo, isso? Desde empresas relacionadas com corrida, como algum patrocinador de Stock Car, de Fórmula Truck, até coisas que não tem nada a ver, empresa farmacêutica para um congresso. Que legal. Então, assim, é bem variado. Tem a área de simulador para CIPAT, que é para direção segura. Ah, que legal. Então, não é assim, só para corrida, então? Não é só para corrida. E já tá com mais de 20 anos a empresa já, né? Olha como é que chama a empresa? Virtual Grand Prix. Pô, então acessa aí a Virtual Grand Prix. E a gente... Então, foi uma coisa que trouxe, digamos assim, que do... legal. Mas... E pra você é legal que você continua pilotando. Uma coisa que eu sempre gostei e no fim deu certo. Mas assim, como eu digo, um pouco por acaso. Lógico, com esforço, teve muito trabalho, muita dedicação, mas a coisa, pra mim, de alguma forma ou outra, foi dando certo. Entendeu? Legal. Vem dando certo, né? Que bacana. Hoje você fornece, por exemplo, vai ter o Grande Prêmio do Brasil, por exemplo, em Sim, São Paulo. Fórmula 1. Eles contratam você pra colocar lá pra... Exatamente. Ano passado fornecemos lá no GP. Jura? Então... Você estava lá em Interlagos? Nesse último ano, sim. Ano passado estive lá. Tava lá, assim, mas eu também faço de tudo. Aquele dia que eu te encontrei no Velocitar lá, você acha que eu tava no paddock? Eu tava carregando caixa. Carregando caixa. Tava. Então, assim, até hoje, lógico, tem mais gente que delega o curso, trabalha comigo. Meu irmão é o braço direito lá da empresa. Ele legal, cara. Eu gosto mais da parte técnica, da parte de simulador mesmo, parte de software. E seu irmão é mais área comercial? Mais área comercial. Ele trabalha junto há 22 anos aí na empresa. Quero um dia testar lá, leva um dia pra brincar lá. Convidadíssimo. Pô, legal. E aí, só que eu falei, eu faço de tudo. Eu vou... Por isso que ninguém conhece, ninguém sabe que eu corro, nada, porque onde eu tô agora sabe. Bermudão. Agora sabe, assistindo Pois camiseta suja, carregando caixa, aí ninguém namorava. Se não fosse o Kleber, você ia passar do lado do seu lá carregando a caixa no ombro. Mas lá, a velha... Você ia falar assim, ó, o carregador aí, ó. Mas você tá voltando às origens. Que é a velha guarda, é carregar a caixa, é ralar, né? Não é fácil, não. Cara, a gente sempre pede pro convidado trazer um objeto. O que você trouxe aí pra contar a história? Verdade, vamos ver pra gente... Esse é secreto mesmo. Esse eu não vi o que é. Imagina, eu não faço ideia do que seja, mas é um objeto aqui, ó, que eu vi pra saber o que é. Aqui, ó. Olha só, isso aqui é um carrinho... De autorama. De autorama. É o carrinho do Senna. É o carrinho do Senna. É a Lotus John Play Special. Foi com essa Lotus aqui que ele ganhou pela primeira vez? Ele ganhou com a Toleman. Não, primeira corrida ele ganhou foi com essa. Ali, ele ia ganhar com a Toleman, mas aí garfaram ele. Mas aí ele ganhou. Seu ex-chefe lá garfou ele. Não, foi ele não. O ex-chefe ganhou, pô. Seu ex-chefe garfou o Senna. O ex-chefe chegou em primeiro na corrida. Mas ele correu no balestre lá e falou, ó, encerra lá que tá chovendo muito. Caramba. Mas lá era Toleman, né? Lá era Toleman. Aí a primeira corrida foi no Grande Prêmio de Estoril. Isso, que ele ganhou na chuva. Portugal ganhou na chuva com essa Lotus carrinho aí, esse versão grande, né? Isso aqui é um autorama?
Autorama. Mas esse aqui é o Autorama da época. Dos antigos. Isso, Autorama da antiga. Caramba, fabricado pela Estrela na época, né? Então, esse eu posso dizer que foi o começo da carreira minha, foi aí. Por quê? Porque, assim, Fórmula 1 pra mim era televisão. Aí, meus pais deram um Autorama de Natal pro meu irmão. E na primeira noite, na noite de Natal, abri um Autorama, ele era muito pequeno, eu que montei pra ele, e ele nunca mais nem viu o carrinho. Nem viu. Eu tomei dele. Eu não sei da onde que meus pais tiveram a ideia de dar pra ele. Isso aí é brinquedo de criança grande, cara, não é de criança pequena. Eu devia ter uns 10, 11 anos, ele tinha 5. O que menino de 5 anos vai pegar de Autorama? Não é nada. Então, aí eu montei o Autorama e eu fiquei alucinado. Pra mim, eu montava a pista lá, era como se eu tivesse a Fórmula 1. Então, assim, por um bom tempo eu brinquei demais Autorama, adorava, montava o carrinho, rolava motor, Caramba. sabe, fazia de tudo mesmo. Foi um treininho pra mim de brincadeira. Então começou aí que daí foi pro kart. Pra você ter uma ideia. Foi assim, Dá pra dizer que você chegou onde chegou graças a esse Autorama aqui? Olha, em parte sim. Porque vai valer que de repente ficar só no sonho da televisão e não tivesse um gatilhinho a mais ali, né? Isso aqui é uma relíquia. Esse é uma relíquia. Isso eu consegui comprar uns carrinhos aí pela internet. Eu acabei comprando um Autorama antigo novamente, só pra montar. Que legal. Aí eu monto com a criançada, mas quem brinca mais sou eu mesmo. Que legal. Eu mostro pra eles, mas eles brincam um pouquinho, mas eu brinco mais. Que legal. Parabéns, cara. Que história legal. Esse carrinho. Pô, que bacana. Bom, pra gente encerrar, rapidinho, você tá envolvido com Fórmula 1 ainda, de alguma maneira? Você assiste, acompanha, né? Sim. Acompanho um pouco. 2 pilotos que você gosta? Pra sempre, assim, ou de atual? Qualquer um. Então vamos falar, atuais. 2 que você gosta. Atuais eu gosto bastante do Verstappen. Eu acho que é meio arrojadão, não tenho que ver, principalmente naquela disputa com o Hamilton, no primeiro título dele lá, foi bem bacana. Qual disputa? Que ele bateu umas 2, 3 vezes no ano, aí os dois bateram. bateram. Na última curva lá que ele ganhou? Isso, aquela temporada lá. No, Mike, no! Não, Michael, no! Aquela batida lá de Silverstone, que ele deu uma porrada, que o Hamilton... Não fala mal do Hamilton, não. Ele forçou a barra ali. Forçou a barra. Ali não Verstappen, se passa. Não, é Verstappen que forçou a barra. Ali não se passa. Ele sabia que não se passa ali, mas ele ligou, tá foda-se. Ele já tá então, entre Verstappen e Hamilton, eu já vi que você gosta do Verstappen. Não, Hamilton não tem o que falar. Não, lógico. Mas assim, mas dois que você gosta, então. Hamilton e Alonso. É o Verstappen ou Alonso? Verstappen e Alonso. Verstappen é um dos atuais. O Alonso, eu acho que uma coisa que, além de ele estar num alto nível depois de tantos anos, com tantos carros diferentes, entendeu? Eu acho que ele tem um talento, assim, de adaptação com carro, com situação, que é um negócio absurdo, assim, sabe? Tá. E isso eu digo por mim mesmo. Acho que, assim, eu tive muito esforço, tive talento, ganhei campeonatos importantes, cheguei bem perto, mas eu sei que eu não tinha um talento absurdo, assim, sabe? Falar, não, eu era fora da curva. Não, eu, com um carro bom, uma situação boa, ia lá e ganhava. Porque, assim, muita gente, nem com um carro bom, uma situação boa, consegue ganhar. Né? E, então, assim, eu conseguia, mas eu não tinha essa adaptação de falar, eu tô com um carro ruim e eu consegui tirar o máximo do carro ruim, mudar pro outro, conseguir tirar... Eu tinha que meio que fazer a coisa se encaixar. Quando eu encaixava com o carro legal bem, aí eu era... eu era bem competitivo, eu ia e ganhava. Só que se a coisa tava muito fora, eu não conseguia ter essa adaptação. Entendi. Tipo, que a gente vê num Alonso, que a metade do grid de Fórmula 1 não tem. Tipo assim, você pegasse isso, Hamilton tem, com certeza, Verstappen tem, Alonso tem, mas você pegar o grid inteiro ali... Não... E 2 pilotos atuais que você não gosta? Atuais que eu não gosto? Você não gosta. Não, mas eu não gosto. Não, que você fala por mentira. Pô, você acaba indo pro lado daqueles que entraram 100% com a mala de dinheiro. Todos levam dinheiro, assim, de alguma forma ou de outra. Entendeu? É difícil você falar. É o que a gente fala. Até o Schumacher entrou com dinheiro. Entendeu? A Mercedes bancou a entrada dele na Fórmula 1. Mas tem uns que já vêm com o caminhão inteiro, né? Que é o caso do Latifi, por exemplo. O Latifi, eu acho que... Pô, cuidado. O Latifi só faz bosta, né? Mas, porra, não era pra estar ali. Não era pra estar ali. Não era pra estar ali. Agora, da Fórmula 1 geral, aberta. Geral. 2 que você gosta e 2 que você não gosta.
Pra mim, como ídolo, Senna, eu acho que Senna e Schumacher. Senna e Schumacher. Senna e Schumacher. Eu acho que Senna, por mais que tenha essa divisão, Senna, Piquet, dos que eu vi, porque assim, Emerson eu não vi correr, né? Emerson, o Passe, né? A minha geração foi a partir do Piquet e Senna. Tá. Nem tanto Piquet eu peguei mais no final né? E o Senna, eu não tenho o que falar, né? O Senna da geração nossa, dificilmente alguém não gostava de ver as coisas dele. Em termos de velocidade, Sim. eu acho que Senna não tem. E de completo, Schumacher. O Schumacher. E 2 que você, na história, que você acompanhou, 2 que você não gosta. Você fala, pô, esse cara pra mim, não gosto dele. Como piloto, tá? Como piloto, putz, da época geral, assim, mais antiga, pô, difícil, né? Pô, a galera antiga ali era legal. Eu acho que a galera antiga, só dos caras ter coragem de sentar naquelas geringonças. Você gostava do Ed Irvine mesmo? Você gostava dele? Falava mesmo, não fala do Irvine. Não, Irvine é chato e ruim. Tem jeito de ser. Não era ruim, né, meu? É que ele era. Mala. Pelo visto, ele era irlandês, não tava nem aí. O negócio dele era tomar uns pints lá no final do dia e acabou. Essa era a preocupação principal dele, né? Legal. De importância para o automobilismo brasileiro, elenca para mim aí: Senna, Barrichello, Piquet e Massa. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Não é falar um que é melhor que o outro. Não, eu acho que de importância, eu acho que o Emerson. O Emerson. O Emerson. Eu nem coloquei o Emerson na lista. Não, o Emerson abriu o caminho geral mesmo, assim, né? Não precisa nem falar dos outros, você só já respondeu. Os outros veio tudo na sequência. Veio na sequência. Ele, quando ele chegou, era tudo mato. Ele. E o mais engraçado é assim, as coisas são tão mais lentas lá na Inglaterra, assim, do que aqui. O Emerson correu na década de 70, né? Uhum. Eu fui pra lá no comecinho de 90. E o primeiro hotel que eu fiquei, assim que eu cheguei na Inglaterra, primeiro lugar que eu me hospedei foi no hotel que o Emerson ficou. Morou um tempinho lá. E provavelmente tava do mesmo jeito que ele foi na época que ele morou lá. Então, eu sinto mais gratificante eu ter conseguido fazer uma trajetória que, assim, hoje eu vejo os lugares que eu passei, assim, e eu passei, eu morei ali no lugar que o Emerson morou um tempinho. Eu fiz muita coisa que os meus ídolos, assim, fizeram. Você não tem noção, você correu em Spa-Francorchamps e você ganhou em Spa-Francorchamps. Exato. Então, você venceu em Spa. Acho que isso é um sonho de todo moleque que gosta de Fórmula 1, um dia correr, pegar aquela Rouge lá. Descer de carne rolemã, né? Rolemã ali. Então, são coisas que, assim, na época você não que você não dá valor, mas eu tava tão pilhado na época de tipo, tentar ganhar, tentar mudar de categoria, próximo passo, que você acaba nem... O circuito mais legal era Spa mesmo? Spa é fantástico. E Mônaco não é chato pra caramba? Mônaco é muito chato. É chato. Mônaco, eu corri lá, tem o glamour, o negócio. A primeira vez que eu fui andar, eu corri 2 anos em Mônaco. E a hora que você sai, você fala, você lembra daquelas imagens do Senna, e você fala, tô num lugar aqui absurdo. Pilotar ali deve ser legal, mas assistir uma corrida ali é insuportável. Não, mas pilotar eu não gostei, não. É muito... Nessa daí eu sou mais pro lado do Piquet do que pro Senna. Piquet também não gostava de Mônaco. Não gostava também. Porque não tem sentido aquilo ali, né? Você anda em Spa, você faz... Quem é que falava que Mônaco é igual andar de kart? Piquet falava que andar de bicicleta na sala. Na sala de casa. E eu fazia isso quando era criança. Eu andava de bicicleta na sala. E é exatamente isso. Sabe, é muito atravancado. Não é feito para aquilo. Então, e aí vem aquela história. Você tem que estar com um carro bom, pra você estar com a confiança em alta, que aí você tá legal. E quando eu andei lá, eu andei com... circunstâncias que não tava alinhada. Aí você perde confiança e não. Pra você, cara, que algumas pessoas podem dizer que quase chegou lá, mas eu digo, você chegou lá, porque é questão de perspectiva. Na minha perspectiva, você chegou lá. Resuma pra mim numa frase. Pilotar é viver um sonho. Pô, conversei com essa simpatia. Esse cara aqui, ó, dou muitos aplausos. Valeu. Você é um cara 10. Senhoras e senhores, Marcelo Battistuzzi, um cara que fez história no automobilismo nacional. Algumas pessoas, talvez os mais novos, não lembrem de cara, não associem de cara o teu nome ao automobilismo. Faz tempinho já. Mas um cara que simplesmente fez parte daquela academia do Prost, o cara que ganhou em Spa, o cara que conhece Hélio Castro Neves, o cara que... Eu corri com o Hermes. Correu com o Hélio. O cara correu com o Hélio, o cara correu com o Max Wilson, o Giafone. Um cara que
foi chamado de Senhor Lista, páginas amarelas. Hoje não dá nem pra ser isso, que não tem, Não né? tem mais, pelo Nelson Piquet. Cara, só tenho que te agradecer, você é um cara que eu tenho muito orgulho de ter trazido aqui e falar que você fez parte da minha infância dessa maneira, pela Microcamp. Eu olhava e cara, que legal, esse cara pilota um carro de corrida, eu fico que legal. contente de ter, é o que eu digo, mais do que falar, não, aonde chegou, como chegou, assim, eu realizei o sonho de muita gente da nossa geração, porque eu era como você, como um monte que, assim, do interior, assistindo a televisão. Esse era o contato que a gente tinha com a Fórmula 1, entendeu? Era isso. E, assim, de alguma forma eu consegui realizar isso. Então, é um negócio... Mas não tem aquela frase lá, de uma viagem, mais importante que o destino é o percurso que a gente percorre. Com certeza, não tem nem dúvida. Legal, que belo percurso. Não, o percurso foi muito legal. Parabéns, muito legal. Parabéns e obrigado por ter vindo aqui. Valeu, obrigado. Eu agradeço também você que está assistindo aí, obrigado por você ter me dado mais uma vez essa moral. O Pois É está de volta em mais uma temporada agora em 2023. Obrigado também a Zap Informática, obrigado Gian, obrigado Melina, obrigado pessoal da RGB, valeu Rafão, valeu Gabi. E o meu obrigado também ao pessoal da Maple Comunicação, Eduardo e equipe, meus mais sinceros agradecimentos. Nessa quinta-feira, como você pode assistir, foi essa entrevista com o Marcelo. Quinta-feira que vem vai ter mais uma entrevista e eu espero contar com a sua presença, a sua audiência mais uma vez, tá bom? Meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, me segue lá no Instagram, @ZéNevesZé, e o Instagram, Pois É Oficial, é o Instagram do podcast, tá bom? Até semana que vem, valeu, obrigado Marcelo!